Muito bem, bom dia a todos. Vamos dar início ao 13º encontro do nosso curso de Algoritmos e Programação de Computadores. A gente já venceu 25% do curso, né? Vamos ter esse semestre um semestre de 16 semanas. Estamos dando início à quinta semana, então as 4 primeiras fechou o nosso primeiro ciclo, né, com a prova na sexta-feira passada. Agora a gente vai começar um segundo ciclo. Observem bem o plano de ensino, pessoal, para atentar as datas das avaliações. Muito em breve teremos a prova de número 2 aí, por volta de 50% do curso, mais ou menos 75% do curso a gente faz a terceira, e praticamente na última semana ali a gente faz a quarta e última avaliação. Lembrando que a nossa avaliação desse curso não é composta apenas por provas. Muita atenção a isso, principalmente quem não esteve no primeiro encontro e não reassistiu o vídeo. Nossa avaliação é composta por 4 dimensões, a prova é uma delas. Então a gente tem uma autoavaliação que vai acontecer no fim do semestre, as listas de exercícios, a lista número 1 foi encerrada no sábado, perdão. No sábado se encerrou a lista número 1, a gente está com a lista número 2 ainda em aberto. Teremos uma lista 3 a partir dessa sexta-feira, então acompanhem as listas. E temos também um trabalho. Então são essas 4 dimensões, fiquem atentos a elas, a prova é uma delas apenas, então você fazer somente as provas não resolve, né? E também você não ter ido muito bem na prova também não te reprova, porque como eu falei, são 4 aspectos distintos que compõem a nossa avaliação. Então, atentem a essa questão da avaliação. Temos já uma participação, já vou te passar a palavra, Yasmin. Também é o André, eu já vou falar com vocês dois. Então a gente teve esse primeiro ciclo e agora a gente vai entrar no segundo ciclo, onde a gente vai expandir muito a capacidade de que tipo de programa a gente consegue fazer. A gente estava de certa forma limitado porque dentro do teorema fundamental da programação estruturada, o terceiro item, que era os 3 itens necessários para escrever qualquer programa, ainda estava ausente. Então a partir de hoje a gente vai ter hoje e quarta-feira aí conversas a respeito dos laços. Esses laços de repetição são o terceiro mecanismo que faltava, né? A possibilidade de repetir comandos, repetir instruções, e com isso nosso leque vai se ampliar muito. Então vai ser positivo no sentido que agora a gente vai escrever programas muito mais interessantes. A gente vai ter um leque muito maior de problemas para resolver. Vamos começar a ver muitos algoritmos, porque a repetição já nos habilita a ver um bom número de algoritmos, e quando a gente estudar os vetores e as strings, aí as comportas vão estar abertas para a gente fazer muita coisa interessante mesmo. Então é muito importante que quem ainda não está muito seguro, não está com a base muito sólida ainda, que continue praticando, as listas são fundamentais, refaça simulado, refaça a prova, tire dúvidas. Eu já vou dar informações sobre a monitoria, a gente tem um monitor na disciplina, eu já vou passar esse dado para vocês. Mas o importante é não desesperar e ficar tranquilo, a gente só cursou 25% do curso, o curso vai se tornar um curso mais interessante, como eu estou antecipando, mas naturalmente vai ter aí a necessidade que você continue praticando para continuar acompanhando esses recursos e essas ideias. Deixa eu começar conversando com a Yasmin. Bom dia, Yasmin, pode falar. Não sei se a Yasmin está com. Oi, professor, Ah, tudo agora bom? sim. Oi, agora funcionou. Pode falar, Desculpa, Yasmin. que tava travando aqui o telefone na hora que eu fui ligar o microfone. Sem problema, Não, pode falar. eu queria perguntar pro senhor se tinha forma de eu fazer a lista e te entregar, porque eu não pude fazer por conta que aqui eu tô com um problema seríssimo aqui em casa da Isso. internet. E eu tô até tentando conversar com os outros professores por causa disso, porque eu faço o pagamento, aí volta o pagamento para minha conta e falam como se tivesse atrasado o pagamento. Já é a terceira vez que já Entendi. voltou hoje de novo o Uhum, pagamento que eu fiz da internet. E aí eu uhum. tô tendo esse problema com a internet e não tô podendo assistir um tanto de aula, eu tô perdendo. Entendi, Yasmin. O que acontece? Perdendo Essas, atividade todas as também. situações excepcionais, Yasmin, a gente trata lá mais pra frente no fim do curso, porque, como eu estou te falando, a gente tem um calendário de atividades para seguir e tudo, e nossa avaliação ela é multifatorial, como eu estou falando para vocês, né? São vários fatores que impactam. Uma lista em particular provavelmente não vai mudar sua menção nem para mais nem para menos, né? Uma única lista, se for, por exemplo, você conseguir regular a situação daqui por diante, né? Então, eu estou sabendo que você está me explicando agora, fique tranquila, continue acompanhando, fazendo o melhor que você pode agora, mas lá para o fim do curso, na parte da revisão de notas e tudo, nas últimas semanas a gente vê e trata as situações particulares caso a caso, tá bem, Yasmin? Não Ok, fica muito preocupado com obrigada. isso não, tente É só mesmo regularizar o quanto antes, né? Porque essa situação é grave porque ela impacta as outras disciplinas também, né? Não é só a PC. Então, veja o que você consegue. Às vezes, Yasmin, o conselho que eu vou te dar, eu já tive muito problema com a internet também. Infelizmente, é trocar de operadora, né? Você sai de uma internet de uma operadora, vai para outra. Foi a única coisa que resolveu o meu caso aqui em particular, né? Enquanto eu insisti com a mesma operadora. Eu liguei, eu pedi para eles trazerem um carnê para mim pagar, porque esse negócio deles ficar mandando pro meu e-mail, eu vou lá, pago e fica voltando toda hora Uhum. para minha conta e É, tem- pagar o dinheiro. Exatamente. Eu desisti particularmente da antiga que eu tava com um problema sério, não se resolvia de jeito e maneira, e eu fui obrigado a trocar. É, Mas eu acho que você acho que consegue. eu vou trocar também. Vai por mim, porque às vezes é melhor você partir para um cadastro novo, para outra situação, mesmo que depois você retorne, mas desfazer esse cadastro, porque isso é erro de software e o pessoal é terrível para consertar.
É umas coisas É, que não tem, seria difícil de consertar, mas a equipe não conversa com a outra e dá nessas confusões, né? Estuda aí direitinho o que uhum. você pode fazer, que vai ser bom pra você num todo, né? E mais pra frente a Muito gente obrigada conversa. pela De contribuição. nada. Deixa eu conversar agora com o André. Bom dia, André. Pode falar. Bom dia, professor. Só uma dúvida que eu queria tirar. Eu tô com zero nas atividades, na lista um, Uhum, mas eu fiz ela quase inteira uhum. naquele PDF que você mandou. Isso. Por isso que quando eu mandei o PDF, André, eu até fiz essa observação, né? Que esse era o primeiro PDF, principalmente para validar as respostas nos formulários que eles me passaram, né? Então, vai ter algumas inconsistências, alguns colegas já me mandaram essas mensagens no privado, eu já respondi, estava respondendo umas agora, inclusive, porque às vezes há uma inconsistência do seu preenchimento com o que os scripts pegam automaticamente. Porque o que acontece? Uma vez que eu pegar esse formulário que vocês me passaram, eu rodo um script que vai na API do Codeforces, vai extrair o resultado da prova e já vai jogar a nota direto na planilha. Eu não vou fazer um por um manualmente. A mesma coisa acontece com as listas do Bcrowd. Eu baixo um CVS que o Bcrowd me entrega, eu uso aquele UID do CVS que vocês me passaram para confrontar. Então é todo um processo automatizado que o coração das coisas está em um preenchimento correto da planilha, né? Então às vezes acontece um erro de digitação, uma bobeirinha aqui, impede que isso seja extraído automaticamente. Quem preencheu a lista, por exemplo, 2 vezes, preencheu o formulário, isso acontece porque na primeira extração pega a nota correta, na segunda vem zerado. Então a gente está corrigindo caso a caso, o que eu vou te orientar é que você me mande a mensagem no privado dizendo o que aconteceu, né? E já para adiantar a minha vida, você já me bota pelo menos a sua matrícula e o login nas plataformas que eu consigo localizar isso daí e fazer a correção e nas próximas divulgações vai vir correto, tá? Então eu vou mandar no privado pra Isso, você, por favor, professor. que já fica registrado e à medida que eu vou entrando eu vou resolvendo e já te dou um retorno por lá mesmo. Ok, obrigado. Nada. Vamos conversar também com o Bruno. Bom dia, Bruno. Bom dia, professor. Eu queria saber se tem algum monitor, já que eu estou tendo muita dificuldade com essas listas, com essa prova. Queria dar uma melhorada para ver se consigo pelo menos acompanhar, né? Conseguirá, Bruno. Você está corretíssimo em fazer isso mesmo. Sua postura está corretíssima que a gente tem que realmente usar os recursos que a gente tem na disciplina para ir trabalhando, né? Essa é uma disciplina introdutória, é natural as dificuldades, como eu sempre alerto, né? E o correto é o que você está fazendo, né? Procurar esse apoio e eu vou passar para vocês agora o nome do monitor e o horário que ele disponibilizou já para atendimento. Ele, inclusive, disse que vocês podem incluí-lo. O primeiro que conseguir conversar com ele, inclua ele no grupo do. Não, isso aqui é porque ele é homônimo aqui. Engraçado, eu conversei com o monitor esses dias e. É porque vocês me mandando mensagem no privado que o nome do homem sumiu aqui. Cadê? Deixa eu procurar aqui, pessoal. Só um minutinho. Eu tenho que sair daqui da interface. Mas eu não vou sair da chamada, não. A gente tem um monitor, chama Rafael. Rafael, cadê? Tá aqui, Rafael Brito Bose Rodrigues. Então, o Rafael é o nosso monitor hoje. Ele diz que está disponível, o Bruno e todos os colegas, segundas e terças. Se bem que esse horário dele da segunda ficou ruim. Agora que eu nem me lembrei que a PC tem esse negócio de manhã e tarde, né? Segunda no horário da aula ele está disponível, que é bom que ele pode nos acompanhar de vez em quando. Mas na terça, no mesmo horário da aula, de 10 às 12, né? Esse horário que ele me adiantou como disponibilidades que ele tem. Mas vocês podem conversar com ele para acertar alguma coisa aí, para combinar uma coisa, tirar uma mensagem via chat, né? Então vocês podem achar o Rafael aqui pelo Teams, né? Se você botar o nome dele na barra de busca lá no chat, você vai localizar o Rafael. Ele já disse que vocês podem incluí-lo no grupo do WhatsApp da turma, se vocês tiverem. Eu não vou botar o telefone dele naturalmente aí, porque é uma questão pessoal, mas vocês entram em contato com ele pelo Teams, né? Privado. E façam esse contato aí com o Rafael para. Ah, ele já está no grupo. Excelente, obrigado, Rogério. Então, vocês podem já combinar direitinho os atendimentos e essa interface aí com o Rafael, tá bem, o Bruno? É mais um recurso, naturalmente você continua tendo a possibilidade de conversar comigo aqui nas aulas. Eu vou sempre reservar, na medida do possível, uns 30 minutos aí pra gente tirando dúvidas. Mas as coisas vão se tornando mais claras. A primeira prova é mais difícil no sentido de que a gente quebra essa primeira barreira, né, de usar essas ferramentas todas. As próximas vão ser, pelo menos em termos de ambiente, de dinâmica, mais fáceis, tá? Então tá aí o contato do Rafael, as disponibilidades que ele me adiantou, né? Mas vocês podem conversar com eles aí para um ajuste um pouco mais fino, tá? Deixa eu dar uma olhada rápida aqui no chat antes de eu chamar o próximo, que é o Pedro Henrique. Você quer tirar mais alguma dúvida, Bruno? Era isso mesmo? Só isso mesmo, só que eu estou tendo alguma dificuldade na matéria. Não, normal, Bruno. Fique tranquilo e vamos procurar te ajudar aí com o Rafael. Eu também vou continuar à disposição para ajudá-lo, né? Pode me mandar mensagem, pode tirar dúvidas durante as aulas. A gente vai trabalhando aí para que todos vocês tirem essas dúvidas o mais rápido possível, tá?
Temos aqui no chat uma participação do Ivan perguntando se as listas têm pesos distintos. Não. A gente tem redigido direitinho lá no plano de ensino, Ivan, qual é o seu critério de avaliação. Mas eu vou revisar muito rapidamente aqui e depois você pode olhar em detalhes lá no plano de ensino. A autoavaliação, vocês vão se dar essa nota, eu não vou entrar no mérito se é aquilo ou não é, você vai avaliar a sua própria situação. Eu vou botar algumas questões até para ajudar você a entender geralmente aspectos que você pode avaliar, né? Mas essa nota é sua. As listas, eu vou somar todas as questões que foram dadas em todas as listas vão ter sempre 10 questões, raramente eu vou passar disso, mas eu vou pegar todas as questões que foram propostas na lista e fazer o quociente pelo tanto que você acertou. Essa que é a ideia das listas. Então uma lista em particular não tem peso diferente da outra, né? Pode acontecer uma lista ter um pouco mais ou um pouco menos de exercícios, mas é no somatório dos exercícios de todas as listas, tá? Depois vem as provas, aí as provas é média aritmética, as 4 provas têm o mesmo peso, e por fim o trabalho. Tá ok? Tá ok, o pessoal tá pedindo aí o link do WhatsApp, vocês podem trocar essas informações aí no chat. Deixa eu conversar com o Pedro Henrique. Bom dia, Pedro. Bom dia, professor. Tá me ouvindo? Sim, então sim, pode falar. Eu só queria saber se você vai comentar agora sobre a prova também, sobre as questões, né? Vou sim, Bruno, deixa Eu eu fiquei em só... dúvida em algumas. Claro, vou só fazer uma parte introdutória aqui a respeito do que a gente tem aqui do conteúdo de hoje, né? Aí, como eu falei, adiantei que estava conversando com o Bruno agora há pouco também, com o seu homônimo, que eu vou tentar separar 20, 30 minutos por aula para a gente tirar dúvidas, comentar os problemas e a gente ir trabalhando junto aí, tá? Nessa parte prática. Se a gente tivesse numa aula presencial no laboratório, a gente passa, né, de mesa em mesa, vai tirando dúvidas e tudo. Aqui online a gente vai tentar fazer algo semelhante, né? Não é exatamente igual, mas a gente tenta dirimir isso na medida do possível. Então a gente volta para as questões da prova no fim do encontro de hoje. Tá certo? Certo. Maravilha, vamos... Olha, eu tô falando com o Pedro, chamando ele de Bruno, não é porque eu tô ficando doido, é tanto nome aqui no Teams. Perdão. Muito bem, pessoal, deixa eu começar então com a parte de hoje do conteúdo e mais para adiante a gente conversa sobre as questões da prova. Como eu já antecipei no começo da nossa conversa, o que eu quero falar para vocês sobre as estruturas de repetição, ou de laço, né? Estruturas de repetição, o laço, vocês vão achar esses dois termos. Mas o que essas estruturas têm em comum e são interessantes é que elas vão me permitir repetir um ou mais comandos mediante uma condição pré-estabelecida. Então isso me traz o elemento da repetição para a programação estruturada que, em conjunção com a sequência e com a seleção, eu consigo escrever a princípio, pelo menos em termos estruturais, qualquer programa, né? A dificuldade agora dos programas mais sofisticados. Não tá compartilhando tela, se era para compartilhar no caso. Ah, perdão, obrigado, André, por ter me avisado. É porque eu estava compartilhando a tela agora há pouco, eu estava na reunião do TCC e esqueci, né? Que quando sai na chamada, perde o compartilhamento. Apareceu agora? Sim, professor, apareceu. Maravilha, obrigado pelo aviso. Então, o que acontece? Uma vez que eu tenha esses 3 mecanismos, seleção, repetição e sequenciamento, estruturalmente os programas eu consigo escrever qualquer programa. Eu só não conseguiria escrever qualquer programa em absoluto por agora motivos que não tem a ver mais com a estrutura do fluxo de execução dos comandos. Agora vai ter com a forma do armazenamento das informações. Por isso que temos no nosso curso de software 2 matérias para estudo de estruturas de dados, que é justamente como é que eu consigo organizar dados em memória de maneira eficaz. Tem a ver também com a questão da complexidade no sentido de sofisticação do programa, né? Programas mais sofisticados demandam mais tempo para ser escritos, né? Um maior número de arquivos. Às vezes vai precisar de uma equipe de pelo menos mais algumas pessoas, depende do tamanho do software, de centenas até de milhares de pessoas. E também tem a questão que não vai ser mais de programação em si, mas sim da questão da regra de negócio, por falta de melhor termo, no sentido que o que esse problema trata, né? Quais são as nuances desse problema. Às vezes esse problema pertence a uma outra área de conhecimento que não é a sua. Aí, novamente, você vai ter que fazer uma parceria com alguém ou fazer um estudo do problema em si antes de passar para a etapa de codificação. Mas, em termos de estrutura, de sequenciamento, de instruções, de comandos, a gente tem o que a gente precisa agora fechado com a repetição. São 3 estruturas de repetição em C, se a gente ignorar a possibilidade de montar um laço por meio de GoTo, né? Eu não vou entrar no método disso porque a gente já discutiu sobre GoTo anteriormente. E a primeira delas, que eu vou apresentar para vocês, é o laço for. O for é uma palavra reservada da linguagem C. E o interessante é que se você conhecer uma das 3, você praticamente consegue replicar as outras 2, né? É semelhante no caso que a gente tinha do if e else, que com o if e else você consegue simular o comportamento de um switch de um operador ternário, né? Então a gente tem alternativas
para poder expressar ideias relativas a laços, como havia para a seleção, sendo que uma delas consegue replicar as duas. E por isso eu vou começar pelo for, porque se você souber fazer o for, você consegue fazer tudo que as outras duas farão também. Acaba que a sintaxe fica melhor para ler ou para organizar com alguma das outras em determinadas circunstâncias, mas o for é universalmente aplicável. Então, qual vai ser a sintaxe para você fazer um laço de repetição for? A sintaxe é a seguinte: você vai ter a palavra reservada for, e você vai ter dentro de parênteses 3 elementos que vão estar separados por ponto e vírgula. Já vou explicar que elementos são esses, né? Uma vez que você prepara esses 3 elementos aqui separados por ponto e vírgula, você vai ter o bloco. E o que acontece nesse bloco? Esse é o bloco de statements, né? Para usar o termo correto do C. Então aqui dentro pode ter mais novos laços, pode ter if, pode ter else, pode ter chamada de função, expressão, print, pode ter o que for. O importante é que esse for vai estruturar como é que vai acontecer a execução desse bloco. Primeiro, que esse bloco só será executado se a condição, que é o segundo elemento aqui, for verdadeira. Então, quando você chega no for, você vai avaliar a condição. Se essa condição for verdadeira, você executa o bloco de comandos associados. Nesse sentido, é parecido com o if. Onde é que estão as modificações? Primeiro que, antes de avaliar a condição, ele executa uma única vez a inicialização. Então, a inicialização é uma etapa preliminar uma única vez. Quando você chega nesse laço, ele roda ela uma única vez e avalia. As expressões estão associadas aqui com a inicialização. Logo em seguida, ele avalia a condição. Condição, se verdadeira, se vê o bloco é executado. Então, essa é a ideia da condição. Executado. Toda vez que a condição for verdadeira, é executado. A diferença do for para o if é que o if, a condição verdadeira, executa o bloco e segue adiante. Quando você chega no final do bloco, o fluxo volta para cá, para esse terceiro elemento, que é chamado de incremento. Ele tem esse nome porque a maior parte das vezes a gente usa realmente para incrementar algumas variáveis, mas aqui é uma etapa que vai ser a que se segue a execução do bloco. Então, ao final de cada bloco. Final da execução, né, de cada bloco. Então, toda vez que eu executo o bloco, eu volto para o incremento. E do incremento, eu sigo para cá de novo. Eu reavalio a condição. Então, é aqui que se caracteriza a natureza do laço. Então, o que acontece? Você chegou... Deixa eu fazer isso aqui num diagrama para ficar facinho de vocês entenderem o que eu estou falando. Você estava com o programa vindo para cá. Aí você vai cair na etapa da inicialização. Inicialização. Então, você executa o que está lá na inicialização. Tranquilo. Aí você vai chegar aqui, como tinha lá no if, na condição. Se a condição for falsa, aí você segue adiante. É falso, não tem mais o que fazer. Se a condição for verdadeira, você vai fazer o seguinte. Você vai executar o bloco vai estar associado aqui, executa o bloco, aí você vai chegar bem aqui no incremento, terminou o bloco, você executa o incremento, e o incremento leva você de novo para a reavaliação da condição. Então você fica preso aqui, aqui que você fica no laço. Então veio, inicializou, avaliou a condição verdadeira, executa o bloco, incrementa, reavalia a condição. Permanece verdadeira, executa mais uma vez o bloco, roda mais um incremento, sobe, avalia a condição e fica aqui, até que essa condição eventualmente se torne falso. Por isso que é importante a etapa do incremento, porque ou dentro dos comandos do bloco ou no incremento, você tem que modificar uma ou mais variáveis que estão presentes em sua condição, de tal forma que essa condição eventualmente se torne falsa, porque quando ela se tornar falsa, você escapa do laço e segue sua execução dali por diante. Então essa é a estrutura do laço for. Então é dos 3 laços o que tem uma estrutura mais sofisticada, com maior número de elementos. Os outros laços que eu vou mostrar para vocês têm menos elementos, mas por ter essa sofisticação e essa organização, ela permite a gente escrever qualquer laço usando for. Tá certo? Vou passar a palavra para o Gabriel. Oi, Gabriel, pode falar. Tem como fazer o contrário, em vez de colocar para ele voltar quando ele for verdadeiro, vou fazer ele voltar quando ele for falso? Sim, e para você fazer isso, basta você negar a sua condição. Lembra que a gente tem um operador lógico de negação, né? Então, se você estabelecer uma condição e falar, não, mas eu quero justamente o contrário, o oposto, aí você nega essa condição e você passa a ter exatamente esse efeito, tá, Gabriel? Entendi. Oi, André, pode falar. Eu ia perguntar algo parecido com isso que o Gabriel perguntou. E como o incremento ele volta para a condição, Isso. tinha como você fazer pelo meio do incremento alterar a condição. Não que necessariamente ela fique negativa, mas Isso. que
saia do ciclo. Tem Isso. como? Na verdade, o incremento serve justamente para isso, André. É uma oportunidade que você tem ali, antes de reavaliar a condição, de alterar eventualmente alguma das variáveis envolvidas na condição. Então, por isso que ele tem esse nome de incremento, porque em geral a gente usa, a forma mais comum é usar aquele operador incremento, mais, ou o decremento menos nessa etapa. Não é obrigatório que seja isso, mas é o que acontece frequentemente ali, tá certo? E o intuito é justamente esse, de atualizar a condição, né? Não necessariamente torná-la falsa, mas atualizá-la para que em algum momento, eventualmente, ela se torne falsa. Então, mas não tem como, por exemplo, eu usar o incremento para ele alterar a condição de modo que ela saia do ciclo, mas não que ele fique falso. Eu tenho que deixar falso para sair do Sim, ciclo, para senão sair ele do ciclo continua tem no que ser ciclo. falso. E quando eu falo em alterar a condição, André, para ficar claro para você e para os colegas, a condição ela vai ser composta por uma ou mais variáveis. E quando eu falo alterar a condição, é modificar o valor dessas variáveis que estão ali envolvidas. Né? Como elas se relacionam, vai estar estabelecido na condição, tá certo? Mas você Tá altera uma ou certo. mais variáveis. E tem que, se não se tornar falsa, não sai do laço. Você corre risco de ficar preso ali indefinidamente. Tem duas coisas, pessoal, que eu vou acrescentar aqui nessa parte teórica para a gente fazer muitos exemplos práticos que vai ficar mais fácil de entender, né? É o que acontece. Você pode, eventualmente, sair prematuramente do bloco. Você pode saltar esse fluxo do for. Então você tem o for aqui, você tem a inicialização aqui, aí você tem a condição em seguida, você tem o incremento aqui. Aí você começa um laço e você começa seu bloco, vai rodando execuções aqui. Eventualmente você tem a opção de botar um break. Aquele mesmo break do switch, lembra dele? Tá aqui o danado. O que ele faz? Encerra o bloco e sai do for imediatamente. Então se você falar, não, chega, aqui para mim deu, já não quero mais ficar repetindo nada, para mim eu já fiz o que eu tinha para fazer, você quer sair. Então se você localizar um break dentro de um laço, de um bloco do for, esse bloco se encerra nesse ponto, não se executa nada que está depois e o for também acaba. Então é um jeito de você dar um shutdown ali, acabou com o for. Ok, chega de repetições, sigamos o código adiante. Então do break a execução segue para cá, para depois do bloco. Você pode ter mais novos comandos aqui, após o break, não tem problema nenhum. E eventualmente você pode chegar também, e depois ele também pode ter outros comandos aqui, uma nova palavra reservada aqui que não tinha antes. Junto com fora é a nova de hoje que chama continue. E o que essa palavra reservada faz? Ela é bem interessante porque ela salta imediatamente para o incremento. Então se você achar um continue no meio do seu laço, ele vai pegar e vai saltar direto para cá. Ele vai saltar qualquer coisa que estava depois dele e a execução vem direto para o incremento e a gente sabe que do incremento depois vai para a condição. Então você pode modificar um pouquinho esse fluxo por meio do break, encerrando imediatamente o laço for, continuando para depois do bloco dele, ou você pode dar um continue e forçar a avaliação do incremento e após o incremento a nova condição. Então são duas palavras que vocês vão achar com uma certa frequência, porque você pode ter condições excepcionais ali dentro dessa repetição que você fala, olha, se essa condição acontecer eu não quero mais repetir, ou se essa condição acontecer, o que está para frente aí não me interessa mais, eu quero reavaliar o incremento. Então são dois modificadores aí, são dois statements de salto, né? A gente já tinha visto um statement de salto que era o return lá na primeira aula, nas primeiras aulas, né? Quando a gente viu o retorno da main, já tínhamos visto o go to, né? Então esses são os outros dois, que é o break e o continue. Você pode saltar imediatamente para fora do for ou saltar imediatamente para o incremento, tá certo? Então são duas palavras reservadas associadas aí com o laço for. Teoricamente pode não fazer muito sentido, por isso eu vou fazer aqui com vocês agora uma série de exemplos e de códigos para vocês entenderem como é que um for funciona na prática. Eu vou botar todos esses códigos no Teams naturalmente, mas para que vocês possam acompanhar essa ideia aí em termos práticos, né? Deixa eu abrir um terminal aqui, passar ele para cá para vocês conseguirem enxergar. Então vamos lá para nosso diretório de trabalho. E eu vou começar com um exemplo muito simples de for, o mais simples de todos, que vocês vão achar é o exemplo, o Hello World de for, né? Que vocês vão achar em qualquer livro didático, em qualquer material de referência, que é você imprimir no seu terminal os números de 1 a 10. Então não tem muito o que fazer de interessante aqui, mas vale a pena a gente ver, porque a gente vai ver os três elementos aqui do for, né? Então eu vou ter o for com uma variável aqui que eu vou botar na inicialização, que vai ser o meu i, meu contador. O i é uma variável muito comum para fazer esse processo de contagem no for. A condição é, enquanto o i for menor ou igual que 10,
E o incremento, eu somo uma unidade no valor atual de i. O que eu quero fazer a cada repetição, imprimir o valor dessa variável i. E vou saltar uma linha. Então, código bem simples, tem só esse laço. Ele repete esse print 10 vezes. A diferença é que a cada vez que eu repetir esse laço, o que vai ser impresso é... Não sei o que aconteceu com o meu terminal, de vez em quando acontece essa loucura. Vocês conseguem enxergar desse tamanho? Quando eu dou o zoom, ele fica... parece bugado. Tranquilo, professor. Tá, perfeito. Porque na transmissão às vezes não fica muito bom, se ficar ruim, vocês me avisam que eu torno a aumentar. Vamos compilar então o código for.c e vamos executar. E tá aí os números de 1 a 10. Esse recurso que eu usei aqui, pessoal, esse é um recurso mais moderno do C. Antigamente não era possível declarar variáveis do C em qualquer lugar. Então vocês vão achar no livro o i aqui para o lado de fora e aqui só assim. Ó. Tá certo? Mas mais modernamente, como a gente está usando o C um pouco mais recente, a gente pode fazer como é uma coisa que já estava presente no C++ há muito tempo, que é declarar essa variável i dentro do laço. Então, aqui tem todos os elementos estruturantes que eu tinha dito antes. Eu vou ainda arriscar aumentar porque vale a pena. Então, na inicialização, eu começo declarando uma variável que vai controlar esse meu laço, né, que é a variável i. Ela começa no valor número 1, esse valor eu que escolhi, arbitrário. Aqui, eu tenho a condição. Essa condição aqui é bastante interessante porque ela estabelece o quão frequente vai ser essa repetição. Né? Essa repetição vai acontecer enquanto i for menor ou igual que 10. E toda vez que eu terminar de fazer essa impressão dessa mensagem, que é uma única mensagem que está nesse bloco, eu faço um incremento aqui. Então eu vou fazer algumas modificações nesse laço fora aqui para a gente entender umas coisas interessantes. Imagine que eu quero botar esses números separados por vírgula. Ou separados por espaço, né? Que seja um espaço em branco, né? Mas vamos botar por vírgula mesmo, que vai ser com espaço, porque vocês não vão ver o que eu quero mostrar. Então eu quero separar eles agora por espaço em branco. Depois que eu tiver impresso todos, aí já não é uma repetição, quero fazer isso uma única vez, é botar a quebra de linha. Então só a única coisa que eu modifiquei é que agora os números são separados por uma vírgula, e após esse último número eu quebro a linha. Então tá aí, ó. Veja que situação interessante. Veja que após cada um dos números tem uma vírgula, só que essa impressão não ficou visualmente agradável porque após o último número tem vírgula também. Se eu não quisesse essa vírgula depois do número, você ia pensar, então, se eu executasse o laço menos vezes, será que resolvesse se eu fizesse 9 execuções em vez de 10? Se eu fizesse 9 execuções em vez de 10, eu só empurraria o problema para depois do 9. Eu preciso imprimir 10 números, então não é a quantidade de vezes que eu executo o laço. Eu preciso agora dar um tratamento diferenciado para um número 10 em particular, né? Então eu poderia fazer o seguinte, se o i fosse menor que 10, aí eu uso essa mensagem. Caso contrário, veja que eu não preciso avaliar se o i é exatamente igual a 10, porque se ele entrou no laço i dando falso aqui, só pode ser igual a 10, aí sendo 10, eu quero que a impressão seja essa. Fazendo essa modificação, olha como é que a impressão fica agora. Agora fica correto. E eu quis fazer isso primeiro para vocês verem que eu posso combinar repetição com seleção. Dentro do laço do fora eu tenho liberdade para usar a seleção. Eu posso inclusive fazer outro laço for dentro do fora. Eu vou fazer isso daqui a pouco. Então eu posso usar de seleção. Eu costumo resolver essas questões com o operador ternário, que é um operador bem interessante nesse caso aqui. Que olha só, eu vou imprimir um número e um caractere logo a se seguir. Se esse número for exatamente o 10, que é o que eu quero diferente, depois do 10 eu quero imprimir a quebra de linha. Se não for o 10, eu quero imprimir a vírgula. Aí eu já dispenso essa daqui, isso e isso, e eu vou ter o mesmo efeito que eu tinha antes usando uma única linha. O que ele está reclamando aqui? Eu estou com alguma coisa... Ah, pera aí, é porque eu esqueci de botar o próprio i, né? Eu aproveitei ele aqui na condição. Primeiro é o i e depois o caractere. Olha lá que interessante, agora eu tenho o mesmo efeito em uma única linha. Claro que isso aqui é um pouquinho mais difícil de ler do que o outro mas mais um exemplo eu posso usar a seleção aí agora, no caso o operador ternário. E o operador ternário é justamente legal por causa disso que ele é pequenininho e cabe numa chamada de uma função. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês aqui é que na parte do incremento você não é obrigado a usar um mais. Em todos os exemplos didáticos que a gente começa a estudar, sempre vai ser alguma coisa mais. Mas eu poderia, por exemplo, eu quero imprimir agora os números de 1 até 20, só que agora essa minha alteração aqui não vai ficar interessante para ver as alterações que eu vou fazer. Eu vou voltar para o original, que é um número por linha. O número é o i.
E só que se eu imprimir os números de 1 até 20, um pouco mais que eu tinha antes, deixa eu imprimir só para vocês verem aqui o que eu estou fazendo aqui no momento. Eu tenho os números de 1 até 20, só que eu não quero imprimir todos os números de 1 até 20, eu quero multiplicar, eu quero imprimir só os números ímpares. Então toda vez que eu executar o laço, ao invés de incrementar o i, eu incremento ele em 2 unidades, usando o operador mais igual. Procedendo dessa forma, agora os números que aparecem no terminal são apenas os números ímpares. Então vejam vocês que eu posso fazer essas combinações, por exemplo, que eu quero imprimir os números ímpares, mas que não sejam múltiplos de 5. Então, se o resto da divisão de i por 5 for diferente de 0, ou seja, o número não é múltiplo de 5, eu imprimo ele. Se for múltiplo de 5, eu não vou fazer nada. Então tá aí, ó, 1, 3, saltei o 5, saltei também o 15, que eram os dois números ímpares que eram múltiplos de 5. Então, novamente, combinação de laço com repetição. Então, eu tenho essas alternativas aí para combiná-las, para poder fazer. Eu posso alterar o incremento, posso alterar a condição, posso alterar também a inicialização, e aqui dentro do laço eu tenho liberdade para fazer muitas coisas, né? Eu vou começar a fazer umas coisas um pouquinho mais sofisticadas. Eu queria primeiro só mostrar a sintaxe disso daí. Aliás, já que eu estou mostrando a sintaxe por enquanto, observem isso aqui, ó. Se o i for exatamente igual a 13, eu vou dar um break. Olha o que vai acontecer. Como eu vou dar um break no 13, a impressão agora se encerra no 13. Cheguei no 13, eu forço imediatamente. Aqui não vai haver mais avaliação da condição do incremento, incremento, perdão, ia falar inicialização, do incremento, e naturalmente também não vai ter da condição. Aqui eu aborto imediatamente. E aqui eu vou botar uma coisa também interessante. Se o i for exatamente igual a 11 não, vou pegar o 7. Continue. Então o que vai acontecer? Se o i for igual a 7, eu vou voltar direto para o incremento. Então nessa minha impressão aí, ó, veja que agora ela perdeu o 7. Porque quando eu cheguei no 7, ele voltou imediatamente para o incremento, o laço continuou, porque a condição continuava válida. Ele foi imprimindo até chegar no 13, aí o 13 forçou a saída com break. Tá certo? Então veja que outras maneiras que eu tenho de refinar o meu controle sobre o laço de repetição. Temos uma mensagem aqui no chat. Tá, o pessoal falando do grupo do WhatsApp. Então, muito bem, vamos passar para exemplos numéricos, né? O primeiro exemplo que eu quero mostrar aqui para vocês, pessoal, esse é um exemplo que vale muito a pena vocês conhecerem, que é o FizzBuzz. Eu não sei se vocês já ouviram falar nessa expressão, é o FizzBuzz. Então, talvez alguns de vocês conheçam, talvez alguns de vocês não conheçam. O FizzBuzz é um problema muito comum. Na escola eu conheci ele até com outro nome, né? Vocês podem ter conhecido ele com outro nome, mas quando eu explicar o problema, talvez vocês o reconheçam. O FizzBuzz é um problema que te pede para imprimir todos os números de 1 a 100. Eu, naturalmente, não vou botar de 1 a 100 aqui, que a gente não vai conseguir ver, né? Mas o problema original era de 1 a 100. Vocês vão achar o FizzBuzz muito em entrevista de emprego. E o problema do FizzBuzz é o seguinte. Imagine que seja de 1 até 100. A gente vai simplificar aqui imprimindo de 1 até 20, porque dá para ver facilmente aí na transmissão em uma única tela do terminal. E o FizzBuzz diz o seguinte: imprima todos os números de 1 até n. Nesse caso eu vou fazer n igual a 20, mais o padrão n igual a 100. E você vai fazer o seguinte, você vai imprimir esses números, um por linha, até aí tudo bem. Só que quando o número for múltiplo de 3, você vai imprimir a palavra fizz, ao invés de imprimir o número. Quando você tiver no múltiplo de 5, você vai imprimir a palavra buzz. E caso o número seja múltiplo de 3 e de 5 também, aí você imprime junto FizzBuzz. Esse que é o problema do FizzBuzz. Na escola, a professora brincava com a gente lá no ensino infantil ainda, né, do PIN, né? Ela escolhia um número e toda vez que a gente sentava em círculos, né? E toda vez que a gente ia passando, a pessoa que estava à sua direita lá no círculo tinha que falar o próximo número. Se esse número fosse um múltiplo do M que a professora escolhesse, né? O 3 aqui no caso ou 5 no caso do FizzBuzz, aí a pessoa tinha que falar PIN ao invés de falar o número. Se a pessoa errasse, ela saía até que reduzisse essa roda aí a uma ou duas crianças, não lembro. Então é a brincadeira do PIN, do FizzBuzz, a mesma coisa. Como é que eu imprimo, como é que eu resolvo o FizzBuzz em C? A gente começa, pessoal, quando você vai resolver um problema, começa fazendo ele simples, faz ele passo a passo, faz com tranquilidade e vai acompanhando o passo a passo. Eu tenho que imprimir os números de 1 a 20. Então vamos primeiro fazer a versão que não é a versão correta do problema, mas pelo menos para validar se está compilando, se eu escrevi o for direitinho, se ele realmente vai passar em todos esses 20 números, se a saída vai ter 20 linhas. Então eu fiz uma primeira versão do for bem simples, que ele inicializou a variável n com o valor 1, e enquanto esse n for menor ou igual que 20, eu incremento ele para passar em todos os números de 1 a 20, cada uma vez imprimindo esse número
saltando uma linha. Então vamos compilar aqui o FizzBuzz e vamos executar a primeira versão do FizzBuzz, que essa não é certa ainda. Agora o que eu quero fazer? Eu quero modificar os múltiplos de 3 para que a expressão seja a palavra Fizz. Então, se n mod 3 for igual a 0, a gente usa o operador resto da divisão. Se o resto da divisão do número por 3 for 0, o número é múltiplo de 3, aí eu imprimo a palavra Fizz. Caso contrário, aí eu imprimo um número mesmo. Então essa primeira modificação ainda não resolve o FizzBuzz. Faltou fechar o bloco do for, agora está certo. Vamos compilar aqui mais uma vez e vamos executar. E está aí, ó, 1, 2 Fizz, 3, 4 Fizz, 7, 8 Fizz, e assim segue por diante. Todos os múltiplos de 3 foram substituídos pela palavra Fizz. Agora eu vou fazer o mesmo processo para a palavra Buzz. Veja que eu só vou avaliar se ele é múltiplo de 5 se ele não for múltiplo de 3. Então, se ele for múltiplo de 3 é Fizz. Se for múltiplo de 5, aí eu imprimo Buzz. Caso contrário, eu imprimo um número. Então, compilo novamente aqui, torno a executar. Veja lá, 1, 2 Fizz no caso do 3, 4 Buzz no caso do 5, Fizz no lugar do 6. E a gente está com quase o problema resolvido. A única coisa que falta aqui é porque o 15 ele é múltiplo de 3 e de 5. Da forma que eu escrevi o laço, ele avalia logo o 15 como múltiplo de 3, imprime o Fizz. E como eu usei uma cadeia de if, else, só um desses 3 prints será executado para cada número. Então, quando for o 15, ele vai avaliar esse primeiro if da linha 7 como verdadeiro, vai imprimir Fizz e acabou. Então, eu estou com o FizzBuzz quase certo. Alguém tem uma sugestão aí para mim imprimir os múltiplos de 3 e de 5 corretamente? Teve uma participação aqui no chat que os colegas se ajudaram corretamente, né, que é o operador incremento, o operador binário. Junto com a atribuição acontece isso, né? A soma que vai acontecer acontece sendo uma das parcelas da variável de destino. Então, é exatamente o que o Vinícius explicou aí. I igual I mais 2. Obrigado pela ajuda aí, Vinícius, Maria, e ajudar aí o colega. Alguém sabe como é que eu boto os múltiplos de 15 aqui? Os múltiplos de 15, ó. Os múltiplos de 3 e 5, que é o caso do 15. Em particular, como é que eu trato eles à parte aqui para terminar de fazer corretamente o FizzBuzz? Usando break ou continue? Não, nem necessariamente nenhum dos dois, porque o perigo, se eu usar um break aqui, eu vou encerrar a contagem fora de hora, né? E se eu usar um continue, eu poderia até usá-lo, né? No sentido de identificar o múltiplo de 3 e o múltiplo de 5, fazer isso e abortar imediatamente. Mas eu queria usar essa estrutura de if, else, if que eu estou usando aqui para que seja uma mensagem para cada caso. Então tem que botar alguma condição aqui e depois um print aqui. Que condição seria essa e onde eu coloco ela? Alguém tem uma sugestão? Você pode juntar ali eles, professor. Você pode juntar o if na mesma linha, ou você pode colocar ele dentro de outro if else. Tá, ok. O colega sugeriu que a condição n mod 3, isso aqui, ó, que ele colocou. Deixa eu botar ela aqui, ó. Bem aqui, ó. N mod 3 igual a 0 e n mod 5 igual a 0. Aí você imprime FizzBuzz. Imagino que é isso que o colega pensou, né? FizzBuzz. Caso contrário, a gente finaliza a nossa cadeia imprimindo o número. Então agora eu tenho, olhei os múltiplos de 3, olhei os múltiplos de 5, agora os múltiplos de 3 e de 5 e depois o número. Vamos ver se ele vai imprimir corretamente o 15, que é o único número. Aliás, eu vou até fazer o seguinte. Eu acho que cabe no terminal, eu vou chegar até o 30, porque eu passei o 15 e o 30 para poder olhar se imprimiu corretamente. O 30 vai ser o último. Olha isso aqui. Veja que continua imprimindo Fizz no 15 e Fizz no 30. O que eu fiz errado? A condição não chegou nela, né? Exatamente. Não chegou isso. Isso porque o Luiz participou aqui no chat falando corretamente que eu tenho que avaliar se é múltiplo de 15 antes. Então é muito importante, pessoal, na programação estruturada, procedural, que é o caso da linguagem C e de muitas linguagens de programação, a ordem correta dos comandos faz muita diferença, porque se você avaliar eles numa ordem que não é a ordem correta, o resultado não é esperado. Com a condição lá embaixo, o 15 e o 30 sempre caíam já na primeira condição de serem múltiplos de 3. Então, invariavelmente, nunca chegaria na mensagem do FizzBuzz. Agora, botando nessa ordem, o primeiro avalio se é múltiplo de 3 e de 5. Aí, se for o caso, já imprime o FizzBuzz. E não sendo, aí eu vou reavaliar se ele era múltiplo somente de 3 ou somente de 5. E não sendo o caso, eu caio na condição geral. Então, isso aqui
vai fazer com que no lugar do 15 e do 30 apareça corretamente a palavra FizzBuzz, tá certo? O que é interessante é que essa condição aqui pode ser simplificada, sem usar o AND. Alguém consegue escrever essa condição de ser múltiplo de 3 e de 5 sem usar o E lógico? Não está errado, mas só para título de curiosidade, alguém saberia escrever essa condição sem esse AND aí, dando o mesmo resultado? Com um múltiplo de 15? Exatamente. Eu podia fazer isso aqui, ó. 15 igual a 0. Certo? Se for múltiplo de 15, ele é múltiplo de 3 e de 5. Aí a condição fica correta. E temos aí um FizzBuzz funcional. Para passar para 100 era só trocar aqui de 30 para 100 que o código continua funcionando aí tranquilamente. Então vejam vocês, pessoal, que esse código do FizzBuzz aqui, ele é legal para exemplificar o laço for, tem essa importância aí. Como eu falei, o problema original era até 100, vocês vão ver que ele roda sem dificuldade nenhuma. A diferença é que eu não vou conseguir ver todos os 100 números no terminal, só os últimos ali, ó. Eu vou ter ali o FizzBuzz terminando, o 99 é múltiplo de 3, o Buzz é múltiplo de 5. Então tem uns 6 números aí que multiplicam o FizzBuzz. Eu sei que para muitos de vocês é a primeira vez que vocês estão vendo o laço de repetição for, mas a pergunta que eu quero fazer aqui, vamos fazer uma consulta no chat que eu vou dar informação para vocês vão achar ela bem curiosa. Eu vou botar aqui no chat um par de mensagens aqui, sim e não. Vocês acham que, a pergunta é, responda aí com sinceridade porque eu vou dar uma estatística que vocês vão gostar. Imagina que vocês vão fazer uma entrevista de emprego no final dessa semana. Sábado, vocês fossem participar de uma entrevista de emprego, você tivesse a oportunidade de estudar aí nesses dias, não tivesse disciplina, você está se preparando na semana só para essa entrevista. A entrevista vai acontecer no sábado e nessa entrevista a pergunta seria justamente essa. O avaliador te pedir para codificar lá no quadro, no computador. O Bruno respondeu não e eu nem fiz a pergunta ainda, né? Você conseguiria codificar o FizzBuzz lá? Fazer a solução desse problema em linguagem C como eu fiz aqui agora? Você acha que você estudasse um pouquinho ao longo da semana aí? Você conseguiria fazer o FizzBuzz nessa entrevista de emprego? Então responda para mim, por favor, que eu vou dar uma informação para vocês vão achar bem curiosa. Já foi respondido. Eu vou dar uma estatística interessante para vocês. Só mais alguns colegas darem esse feedback. Então, como eu falei, não precisa ser agora, de imediato, mas ao longo de uma semana, você estudar o fórum aí com mais calma, entender essas condições aí, você conseguiria replicar o FizzBuzz, né, na entrevista de emprego. Então, os colegas estão participando, a gente está agora com 20 respostas, né? Então, estamos com uma proporção aí de 75% dos colegas acham que conseguiriam. O Pedro está falando que na prova tinha coisa mais difícil. Tinha mesmo, Pedro. O André levantou a mão. Deixa eu só terminar de contar a história, André, eu já passo a palavra para vocês. Saiu uma estatística, pessoal, um tempo atrás. Olha que situação interessante. Lá nos Estados Unidos, eles costumam falar da área de STEAM. Eu não sei como é que pronuncia, mas escreve S-T-E-M. A pronúncia correta, não sei se é STEAM, mas é S-T-E-M. Essa sigla significa Ciências, né, Tecnologias, Engenharia e Matemática. Então, essas três juntos são cursos de graduação que estão relacionados com isso, né? Por Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática. Todos os cursos da FGA cairiam nessa classificação, né? São cursos de engenharia. Então, fizeram uma pesquisa lá com estudantes que eram graduados nessas áreas. Então, em relação a essas 4 grandes áreas, e se detectou tristemente que 95% dos formados não conseguiam codificar o FizzBuzz. 95% dos formados nessas áreas não conseguiam produzir o FizzBuzz. Olha só que tristeza. Por isso vocês veem que hoje está aceleradíssimo o mercado de tecnologia, principalmente de programação, porque para fazer produtos realmente interessantes, as coisas são muito mais sofisticadas que o FizzBuzz, né? Mas infelizmente muita gente, mesmo graduado, mesmo formado, não consegue produzir o FizzBuzz. Então o entrevistador, eles continuam usando esse problema porque, como eu falei, é um problema muito simples, mas já é o suficiente para você já tirar de cara da seleção pessoas que você sabe que não vão avançar muito nas outras etapas. Então até para você cortar custo, você bota o FizzBuzz, se a pessoa não fizer o FizzBuzz, com certeza não adianta continuar a entrevista para um nível um pouco mais técnico, né? Então vejam vocês que curioso que é um problema que não é essencialmente um problema dificílimo, mas já é um ponto de corte importante, né? Muito importante que vocês conheçam o FizzBuzz, vocês podem se deparar aí eventualmente com ele em uma entrevista de emprego. E, como eu falei, o que é interessante dessa estatística é que é triste, né? Que você consiga ter tanta gente graduada incapaz de resolver um problema que um estudante graduado com 5 anos de engenharia, vocês estão no primeiro semestre, vocês podem se perdoar aí se não está entendendo muito bem agora, mas imagine, daqui a 5 anos vocês vão ter dificuldade mais de entender o FizzBuzz, né? E isso pode acontecer com vocês, infelizmente, se adotar aquela postura que eu já alertei anteriormente, né? Não, vou fazer o curso aqui da maneira mais
que eu consegui me esforçar o mínimo possível, vou fazer trabalhos quando tiver a opção e não vou estudar para as provas, quando tiver prova eu vou procurar algum engodo, cola, algum recurso, vou fazer alguma coisa para chegar ao fim lá. Chegar ao fim, não sabe escrever o FISBUS, não resolve nada. Então é um problema aí que ele tem essa característica fundamental aí de começar a ser um divisor de águas, né? Embora seja um problema de baixa complexidade em termos de sofisticação, ainda assim já é o suficiente para você ter uma diferença grande no mercado, né? Deixa eu passar a palavra para os colegas. Oi, André, pode falar. Professor, meu código tá dando errado. Toda vez que eu coloco ele para rodar, ele só dá o buzz ou FISBUS, ele não apresenta o número. Não apresenta número? Você tá com esse último print aqui, ó? Tô else, printf, entre aspas, %d barra n. Copia ele no chat aí, por favor, André, que eu boto ele aqui e a gente descobre o erro juntos. Porque você falando assim, eu não vou conseguir identificar o erro. E com o texto aqui do código, a gente descobre aqui todos juntos. Deixa eu olhar aqui. Essa cor que o Teams escolhe é ruim, enxergar demais. Deixa eu passar aqui pro terminal. O meu fone tá me atrapalhando aqui. Tá. André.c. Vamos ver o seu código aqui, André. Então tá aqui, ó. If, múltiplo de 15, else if printf, else if print. Mas que estranho. Vamos compilar aqui. E vamos ver, acompanhar a execução. VCC André.c, tá compilando, executou. Aqui tá rodando, André. Você tá executando esse código aonde? No reply tava dando erro. Tá dando erro, que estranho, porque aqui, a princípio... Ué, beleza, o reply tá como? Agora foi de boa. Coisas computacionais, né? Pode ser um erro na envio da arquivo. O reply também às vezes dá um bug, por exemplo, eu tive esse problema com a atividade e uma questão na prova. Uhum. Eu fiz o código certo, só que quando eu coloquei para rodar no reply, ele deu como se estivesse dando erro. Só que não tinha nada de errado. Aí eu passei o código pro Bcrowd, pro CodeFloss né? e aceitou numa boa. Como ele é uma plataforma web, eu acho que de vez em quando acontece algum erro assim de submissão, né? O arquivo que a gente manda pode ser que ele não chegue lá na íntegra, ou ele fique com uma cópia anterior, não sei se a gente vai fazendo várias cópias. Então é uma coisa no comportamento dele realmente que é estranho, né? Ele é uma plataforma que ajuda pela simplicidade, mas não estou gostando da experiência, porque é a segunda vez que ele mostra um comportamento que é meio errático, né? Vamos ver, na medida possível vocês conseguirem usar a plataforma local, né, na máquina de vocês, usar o GCC, o Selenium localmente, a longo prazo é benéfico, né? Porque a gente evita esse tipo de problema. Tranquilo? Então, no final das contas, seu código estava certo, né, André? O problema foi a plataforma. Sim. Maravilha. Sim, obrigado, professor. Nada, vamos passar a palavra aqui para o colega, que é o Bruno. Oi, Bruno, pode falar. Tinha esquecido de abaixar a mão. Ah, tá, maravilha, Bruno, sem problema. Próximo é o João Pedro. Oi, João, bom dia. Oi, professor. Eu baixei o Visual Studio, só que eu só estou sabendo usar para escrever e ele detecta as palavras e colore, né? Isso. Mas eu não consigo rodar ele, eu acabo usando no navegador. Isso. Eu não lembro se você já ensinou como usar o terminal, né, que fala? Sim. Se você está com o Visual Studio da Microsoft, ele vai ter um botão que nem um Replit que vai fazer o processo de compilação e execução para você, João. Acho que é Run? Exatamente. Você entendi. Usa ele aí que você usa esse botão que faz o equivalente que o browser faz, mas com a diferença que é local, né? Tá. Valeu. Nada. Oi, Bruno, você tornou a levantar a mão? Eu lembrei do que eu ia perguntar, para que serve esse N++ depois do 100 na linha 5? Então, esse é importante, Bruno, porque esse é o incremento. Toda vez que eu rodo esse bloco uma vez, a execução de uma execução desse bloco aqui vai gerar uma das mensagens. Então, quando eu chego nesse ponto e vírgula aqui, o for não vai acabar aqui na linha 15. Ele chegou você fecha a chave aqui, perdão, ele volta para o último elemento aqui do for. Os elementos são separados por ponto e vírgula, tá certo? Esse último elemento é chamado incremento, que é um trecho de código que você vai executar antes de tornar a testar a condição. Então, começa com n igual a 1. Ele procura aqui na cadeia de if, else if, qual vai ser a mensagem que ele vai gerar. 1 não é múltiplo de 15, não é múltiplo de 3, não é múltiplo de 5, então ele imprime a mensagem número 4. Legal, acabou? Volta para cá. O n passa a ser igual a 2, porque o mais faz isso, né? Acrescenta uma unidade no valor atual de n. O n soma mais 1? Exatamente, é isso que ele faz. Por isso que ele chama operador incremento, né? Você vai somar exatamente uma unidade de n. N passa para o valor 2, ele torna a testar
n é menor que 100? Continua menor que 100. Aí ele torna, voltar no bloco de novo, procurar a mensagem adequada, vem para 15, incrementa de novo. N mais, passa n igual a 3. Continua a condição válida, 3 menor ou igual que 100. Então vou executar mais uma vez. Agora ele cai nessa mensagem aqui do if da linha 9. Imprime S. Entendi. Terminou e vai fazendo assim até que o n, como você vai somando de 1 em 1, uma hora ele vai passar de 100. Aí acaba, entendeu? Legal a sua pergunta, que foi bom para a gente revisar aí a estrutura do for. Deixa eu dar um pulo aqui no chat, que tem várias mensagens. Pedro falou muito bem. Essa questão da ordem portal, Pedro, isso é muito, muito importante, que a programação estruturada, ela é talvez um jeito que as pessoas mais conheçam programação mundo afora, né? Todo mundo começa com, a maior parte das vezes, com uma linguagem que é desse paradigma, né, procedural estruturado. E nesse paradigma o perigoso é que a ordem das linhas importa, e não somente a ordem, o valor que as variáveis têm quando ela atinge determinada linha. Então, para você acompanhar a execução do programa, é quase que impossível que não seja um acompanhamento que você faça no papel passo a passo, acompanhando o valor das variáveis, ou usar um depurador que faz exatamente isso, né? Mas que a execução do programa só passa a ser plenamente compreendida pela própria execução do programa, né? Existem outros paradigmas de programação, de organização de código, onde a execução não é mais dependente da execução em si, né? Você pode fazer o que a gente tem, usar como se fossem, não vou entrar na técnica da coisa, mas você pode fazer substituições, né? E trechos de código que são equivalentes por substituição têm o mesmo valor. Então isso simplifica muito o entendimento e a possibilidade de problema, né? Só que esses outros paradigmas, além de serem menos comuns, eles acabam gerando código um pouco mais lento em termos de performance. Então, muita gente sabe paradigma procedural e por isso que existe tanto bug, no fim das contas, Pedro. Porque a gente, enquanto ser humano, a gente tem muita dificuldade de rastrear todas as possibilidades, né, de caminhos de execução. Porque esses fluxogramas que eu fiz muito simples até então, um por if, um por for, esse fluxograma acontece dentro do programa, e quando você começa a ter um for dentro do, que tem ifs, que tem outro for, que tem outros ifs, então isso vai ramificando e vai tendo um monte de possibilidades. E às vezes você não previu ou não enxergou uma dessas possibilidades, que é onde é que a coisa entra ali, e você não tinha previsto em termos de código um tratamento adequado e gera um bug, né? Então isso aí é natural que vai acontecer. Então você identificou bem um problema real que a gente tem. O Bruno Queiroz está com um problema na prova. Quando a gente for falar da prova, a gente pode pegar algumas submissões em particular, Bruno, e avaliar para tentar encontrar os erros, tá? Vou dar uma olhada nisso aqui. O mais a gente explicou aqui que é o incremento, né? O que acontece? Com o Vim você vai conseguir escrever o código, Pedro, mas veja que quando eu termino de escrever os códigos, aí eu chamo... Perdão, mudei aqui a aba errada. Quando eu terminar o código, eu chamo o GCC. O Vim é editor de texto, tá certo? Quando você acha um botão Run ali, a gente sabe que esse botão, na verdade, ele vai chamar um outro programa, que é o programa compilador, para fazer o processo. Lá no Visual Studio, o colega está usando o editor do Visual Studio, e o Visual Studio traz dentro das ferramentas que quando você instala, também um compilador que ele invoca por meio desse botão, né? Mas são duas ferramentas em separado. Um é o editor, o outro é o compilador. E o que eu uso aqui é o Vim para editar e o GCC, esse sim, para compilar o código, tá bem? Os colegas estão compartilhando tutoriais legais, né? Ele baixou o GCC por fora porque o compilador do Visual Studio não é o GCC, é o compilador da Microsoft, tá? Dá para usar ele diretamente, mas como eu falei pro colega, o Visual Studio foi feito para você usar ele como a gente usa o Replit, né? Por botões, né? Não para escrever no terminal. Tá certo? Mas é legal de usar o GCC porque é o mesmo que a gente está usando, aí vocês vão conseguir replicar exatamente o que eu faço aqui. Quem puder baixar por fora, excelente. E quem puder ir ajudando um ao outro aí para trocar esses tutoriais, vale muito a pena. Lembrando que quem está usando uma distro Linux, o GCC já está disponível aí de padrão, tá? Deixa eu avançar para outro código. Vou deixar o Fizzbuzz guardado lá para vocês possam estudar depois. Então o Fizzbuzz é um exemplo aí de laço fora importante. E agora eu quero dar um exemplo para vocês, pessoal. Que o exemplo ele é até mais simples do que o Fizzbuzz. Mas o que eu vou fazer aqui nesse exemplo vai trazer à tona para a gente um aspecto fundamental da programação que eu não pude discutir com vocês até então. Essa vai ser a primeira oportunidade. Olha esse código aqui. Um código que vai ser muito simples. Eu vou pegar um inteiro N do terminal para a gente poder fazer vários testes. Vou capturar então o número inteiro, f%dn. E vou fazer o seguinte, eu quero saber qual é a soma dos n primeiros números naturais. Então vou pegar esse número n aí. Então eu espero que seja um número natural, né? E o que eu vou fazer? Eu quero somar todos os números naturais de 1 até n. Então o primeiro número natural é o 1. Eu espero que... Opa, deixa eu chamar de n já, né? Eu vou começar com 1 e vou fazer
a soma enquanto esse número for menor ou igual que n. Então, tudo que eu vou fazer é simplesmente atualizar essa minha soma. Então, eu vou somar esses números, do 1, o 2, o 3, o 4, o 5, até exatamente o n, e ao final eu vou imprimir a mensagem soma igual por cento d. Então, esse código é muito simples, como eu falei, é mais simples que o FISVAS. Tem um laço for muito fácil de entender. Esse tipo de laço for da linha 10, a gente pensa num processo de contagem, né? A variável i começa em 1, ela vai parar a contagem quando chegar em n, e essa contagem é feita de 1 em 1. Então, é a forma mais comum aí do for. Vou rodar esse código aqui, vou fazer algumas execuções e vou fazer as considerações logo a seguir. Então, vamos alterar aqui para essa janela. Aqui, ó, pessoal, terminei de editar lá, chamo o compilador, no caso o GCC, e o nome do arquivo, é a versão mais simples possível. E agora, executo o a.out que ele gera. Ele está esperando o número inteiro. Então, vou botar 3. E se eu quero somar os inteiros de 1 até 3, inteiros positivos, os naturais, eu tenho 1 mais 2, que é 3, mais 3, que é 6. Se eu somar o 4 aí, então os números de 1 até 4 seria 6 mais 4, que é 10. Se eu somar os 100 primeiros números inteiros, vai dar 5.050. Então, esse é um código bem simples, ele vai somando os números até que vai lá. Esse meu código aqui tem um problema de interface, porque se eu passar os números negativos, opa, eu passei 20, eu queria botar um negativo, menos 20, aí a soma vai dar 0, porque a variável soma começa com valor 0. Nessa condição, o i que é igual a 1 vai ser maior do que n, que é menos 20. Então, veja, a execução não vai acontecer nenhuma vez. Por que não vai acontecer nenhuma vez? Porque a condição não foi verdadeira nenhuma vez. Então, o laço for executa seu bloco associado, e esse bloco aqui está sem a chave, porque ele tem um único statement, né? Mas não é boa prática, é bom botar sempre abre e fecha a chave. Então, esse bloco aqui da linha 11 até a 13, ele vai ser executado tantas vezes quantos forem avaliadas verdadeiras a condição. E essa condição começa já inicialmente falsa, então não há execução nenhuma desse bloco. Por isso que ele não alterou a variável soma e, portanto, o valor deu 0. Veja que se eu tivesse botado menos 1, em vez de menos 20, daria igualmente 0. E se eu botasse menos 1000, dá 0 do mesmo jeito. Em todos os 3 casos, a soma não aconteceu. O mesmo acontece se eu tivesse botado 0, né? De fato, o valor da soma não modificou-se, né? Embora a soma até 0 daria 0, né? Eu estou falando de números positivos. São todos os casos onde é que o for não executou nenhuma vez, simplesmente porque a condição não se tornou verdadeira nenhuma vez. Deixa eu passar a palavra para os colegas aqui, que eu já quero entrar no segundo aspecto aqui, que não tem a ver com o for em si. Oi, Rogério, pode falar. Professor, na biblioteca de matemática tem o fatorial? Não, Rogério, não tem. E você pode implementar o fatorial usando aqui o laço for. A gente faz ele daqui a pouquinho. Não, beleza, porque no Python tem, né? Ah, tá. Não, beleza, valeu. Algumas linguagens tem, Rogério. A do C, infelizmente, não tem. E tem alguns motivos por não ter, eu vou explicar depois por quê. Mas, infelizmente, não tem. Você tem que implementar usando um laço de forma semelhante que eu fiz aqui agora. Oi, André, pode falar. Não é muito uma dúvida sobre a matéria, digamos assim, mas é uma dúvida que eu percebi nas vezes que você foi programando e tudo mais. Você não costuma muito colocar outras bibliotecas, tipo o include matplotlh. Isso. É porque o seu compilador ele adiciona automaticamente quando você coloca algum termo dele? Não, André, eu tenho botado poucas bibliotecas justamente porque, como eu estou dando exemplos muito curtos e didáticos, eu não estou usando os recursos dessas bibliotecas, né? Mas se no meu exemplo eu precisasse da raiz quadrada, precisasse de algum recurso da MEF, eu teria que forçadamente colocar ela aqui. Vou até fazer isso, em vez de eu somar o número, eu vou somar as raízes dos números, né? Então eu vou fazer essa modificação aqui para você ver. A soma naturalmente agora passará a ser uma soma em ponto flutuante, né? Somando as raízes quadradas. Aí agora fatalmente eu tenho que inserir a biblioteca de matemática. E no processo de compilação, veja que agora ele reclamou porque estou imprimindo inteiro, né? Eu tenho que imprimir agora ponto flutuante. A compilação vai falhar agora, porque eu estou compilando ele da forma mais simples possível e ele não achou SQRT. Aí você pode procurar no Replit, nos outros ambientes, que ele bota ALM. Então só não estou botando porque eu não estou usando mesmo, mas é preciso colocar tanto o include quanto o LM quando eu estiver usando. O menos LM quando eu estiver usando a biblioteca de matemática, tá? E só de curiosidade aqui, o resultado não vai fazer muito sentido pra gente, mas pegar as raízes quadradas dos primeiros 10 números inteiros, a soma daria isso aí, ó, 22,47. Mas deixa eu voltar para a versão inteira, que é o que eu quero destacar aqui para vocês. Ah, ok, obrigado. Eu perguntei porque
Quando qualquer programação que envolva cálculo, seja o cálculo básico, eu não Isso. costumo pôr só por precaução mesmo. E pode colocar, André, É só porque se você errar por excesso, vamos dizer, eu coloquei a matemática e não usei nenhuma das suas funções. Aí não tem problema, o compilador simplesmente não vai te dar erro nenhum e não vai te dar nenhum prejuízo, tá? Então você pode errar por excesso, botar sempre a matemática, por exemplo. Ok, professor, obrigado. Você pode ter problema como eu fiz aqui por falta, né? Você colocou e não indicou, aí pode dar problema. Deixa eu ver aqui o chat, foi a pergunta que eu já respondi. Sigamos adiante, pessoal, que agora vem, eu peço bastante atenção de vocês agora, que é um aspecto fundamental. Aqui começa a separar os programadores dos programadores. Aí você fala, professor, mas falar a mesma coisa? É a mesma coisa mesmo. Programador de programador. Aqui é a entonação, né? O cara que programa e o cara que programa. É um entendimento que, quando a gente resolve um problema, não é simplesmente a compreensão do problema e das relações das variáveis dos problemas entre si. Isso é verdadeiro na matemática. Quem é muito bom de matemática vai olhar para essa solução que eu fiz aqui e vai falar, ela está correta e ela está matematicamente correta, e qualquer que fosse o número inteiro que eu colocasse ali, o resultado daria correto. Tranquilo? Isso é a visão de quem faz matemática, e a matemática tem uma interseção forte com a computação, mas a computação está mais para o lado da engenharia, no sentido que é uma concretização de conceitos teóricos. A matemática não, está no outro lado, na questão da abstração. Está falando em conceitos e ideias. Quando essas ideias vêm para o mundo real, você tem uma série de implicações. Eu já falei para vocês que os números naturais na matemática são infinitos. Então, essa expressão que funcionaria para exatamente qualquer número natural funcionaria na matemática. Só que o computador não tem capacidade infinita. Os computadores são muito capazes, mas não são capazes de fazer coisas infinitas. É um recurso finito. A sua memória é finita. O tempo de vida que você tem para esperar um programa rodar é finito. Então você não tem o infinito que a matemática tem. Então, quando a gente vai concretizar essas ideias, a gente começa a cair em problemas de ordem prática, de relacionamento de processador, de memória, de disco, de tempo, e tudo isso afeta como a gente programa. E olha só o que vai acontecer aqui. Isso, teoricamente, vocês devem saber que a soma de números, eu só estou somando números positivos aqui, eu comecei do 1 e vou incrementando. A soma de números positivos tem que dar um número positivo, não é verdade? Vamos recompilar o código aqui para voltar a ficar com a soma só de números inteiros. Deixa eu conferir se está certo aqui. Ok. Agora eu vou somar 100 mil. A soma dos 100 mil primeiros números inteiros. Olha o que aconteceu. Aqui ainda ele pegou, né? Deixa eu aumentar um pouquinho essa soma. 1 milhão. Aí. Olha só que beleza. Se eu somar 1 milhão de números positivos, deu um número negativo. Isso está certo aonde? Alguém sabe dizer o que pode ter acontecido? Overflow? Exatamente. Eu fui indo, a capacidade do inteiro para armazenar essa soma estourou. Aí quando ele estoura, ele joga fora. E o que sobra, a representação binária do que se sobrou, representa um número negativo. Então veja, mesmo que você tenha escrito um código que está teoricamente certo, e eu vou falar isso teoricamente aqui com muita propriedade, porque é o que vai acontecer quando vocês estiverem usando o Bcrowd, CodeForce, qualquer plataforma computacional que faz um julgamento sem julgamento de valor. Porque a gente que é ser humano, a gente vai lá e fala, ah, não, mas aqui é uma soma, tá certo. Tá certo, pessoal, em engenharia e computação é rodar corretamente para todas as entradas. Então, por mais que você fale que esse laço produz a soma dos n primeiros números naturais, ele não produz a saída correta para 1 milhão. Então, o que eu teria que fazer? O conserto disso aqui, eu tenho que botar a soma em um tipo de dado que seja capaz de armazenar essa soma. Então, vou ampliar aqui para LLD. Quando eu modifico para LLD e boto aqui de novo 1 milhão de números naturais para serem. Então, está correto aqui? Eu botei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exatamente. Agora, o valor ficou correto. Eu acho que eu botei 10 à quinta lá. Deixa eu botar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não estava certo mesmo. Então, vejam vocês que esse fix que eu fiz aqui no código, ele é, de certa forma, um remendo. Porque se eu botar agora um número muito grande, que nem o long comportaria, eu voltaria a ter o problema de número negativo. Então, veja que quando eu falo que esse código está correto, ele está correto para qual intervalo de valores. Agora não é mais para qualquer número natural. Esse código estará correto desde que a soma comporte na variável que eu estou comportando a soma. Quando está para int, eu só vou conseguir somar corretamente até um determinado ponto. Para long eu empurro esse ponto mais para frente, mas existe esse ponto mais adiante. Ah, não, mas eu vou usar o Python, uma linguagem que não tem limite com a variável que armazena. Tem limite, porque embora, teoricamente, essa variável armazenaria qualquer número inteiro, o limite é a memória do seu computador, enquanto você tem bytes para representar os dígitos desse número, os dígitos binários, né? Então, há limites. Então, mesmo que o código esteja correto, ele está correto para um determinado valor. E aqui que vem a diferenciação dos programadores para os programadores que eu falei. A primeira delas.
Um bom programador ele sabe que se o tamanho da entrada prevista na especificação do problema que o cliente pediu, até onde você tem que atingir, quanto maior são esses limites, mais sofisticada tem que ser a sua codificação. Às vezes o código tem que ser modificado, inclusive, para que você consiga atender um input muito grande. Para inputs pequenos, praticamente qualquer tipo de estratégia funciona. Então, para inputs muito pequenos, você saber o mínimo de uma linguagem como o seu, que vocês sabem hoje, já daria inclusive para trabalhar. Com o if, com for e com o que se sabe até hoje, daria para pegar um emprego onde a coisa não acontece de forma muito sofisticada, daria para trabalhar. Se os inputs são pequenos, você está fazendo um programa que a entrada é para cadastrar os apartamentos de um condomínio que tem 24 apartamentos. Quase qualquer código que você fizer vai funcionar. 24 é muito pouco em computação. Para você processar 24 dados, não é nada para praticamente qualquer rotina que você escrever. Agora, se você está fazendo um programa que vai registrar algum tipo de informação de todos os habitantes do planeta Terra, que vai para casa de 7 bilhões, aí a coisa começa a ficar mais interessante. Aí não é qualquer rotina que roda mais. Você está trabalhando com números de criptografia que os números têm milhares de dígitos, aí não é qualquer rotina que roda mais. Então o tamanho da entrada impacta profundamente na forma que você escreve o código e na corretude do seu código. Quanto maior a entrada, mais vai ter impacto, porque como a gente viu aqui, o tamanho da entrada pode inclusive modificar o resultado, se você não tiver tomado o cuidado devido. O motivo, o primeiro deles é o overflow, mas não é o único. Eu vou mostrar um outro aspecto, mas eu vou passar a primeira palavra para o Pedro. Oi, Pedro, pode falar. Assim, professor, no caso do long, dependendo do compilador e talvez até do hardware, Uhum. a saída pode variar, né? O quanto que o long Pode. suporta. E qual seria a melhor forma de eu verificar qual é o alcance máximo do long? A forma mais eficiente? A gente chegou a fazer isso no comecinho, ô Pedro. Eu não sei se você estava conosco ou se você não se recorda, que tem um include chamado limits. E o limits te diz qual é o maior número que aquela variável comporta. Ah, sim, eu lembro, isso foi em uma das primeiras Isso, aulas. Então exatamente. essa é a forma mais É, eficiente, a mais rápida. você pode olhar em número de bytes, né, se você quiser olhar em termos de capacidade mesmo de memória, ou se você quer um número especial até onde a coisa dá certo. Eu vou fazer isso quando a gente for codificar o fatorial. Eu vou te dizer até onde o fatorial é seguro para computar com int ou com long. A gente faz essa checagem aí. Também é bom que a gente revisa esse include aí, que ele é importante, e para você saber até onde você poderia ir, tá bom? Legal, boa pergunta do Pedro. Vai motivar até o nosso próximo exemplo. Aqui no chat eu tenho o Luiz já está dando uma dica interessante, que é usar a fórmula da progressão aritmética. Eu vou usar ela agora, Luiz. Que é o somatório, né? E agora limitar a saída com if e tudo, essas limitações vão no sentido que o colega perguntou agora de estabelecer o limite, né, até onde a variável acompanha, né? E a partir daí tomar alguma providência. Mas eu quero mostrar outra coisa interessante para vocês. No Linux, pessoal, tem um comando que eu vou botar hoje que eu não botei ele até então. Quem gosta de acompanhar os comandos do Linux, mas é um comando fácil de lembrar o nome, que é time, de tempo. Então o que eu vou fazer? Eu quero mensurar o tempo de performance da execução de um programa. Então eu não vou digitar a entrada para não computar o tempo que eu levo para digitar a entrada e vou fazer com que o terminal já faça isso para mim, né? Então, só para lembrar aqui, o que o echo faz? O echo simplesmente replica o que eu tiver digitado. Então, echo mesmo de ecoar, como a gente faz o echo lá nas cavernas. Então, eu vou ecoar aqui o valor 10 e o resultado desse echo, esse pipe, essa barra vertical, ela vai transferir o que o echo escrever na saída para a entrada do próximo comando. E o próximo comando é justamente o meu aplicativo. Então tá lá, saída, a soma é igual a 55, está correta. E embaixo vem um relatório de tempo. Então esse programa executou em 0,007 segundos, 7 milissegundos mais ou menos, né? Então veja que se eu aumentar de 10 para 100, ainda não fez lá muita diferença. Vamos aumentando o valor aqui e vamos ver como é que o tempo vai sendo impactado. Aqui ainda continua. Tranquilo? Ah, não, é porque ele está pegando a saída do eco. Deixa eu reescrever esse comando aqui. Tem que ser o seguinte, é echo 10, time, tá, ponto out. Vamos ver se assim vai. Legal, mas a saída não ficou tão interessante como estava antes, mas vamos lá, deixa eu ver se eu consigo mensurar aqui. Eu não quero botar essa medida de tempo dentro do código. Não, ele está pegando ainda. Ele não está pegando a saída que eu estou querendo pegar, que é a do tempo. Ah, que tristeza. Agora que começou a aparecer ali. Ah, agora sim, tá aparecendo aqui, pessoal. Que para os primeiros é tão rápido que não faz diferença porque o tempo está sendo medido aqui agora só até as duas casas decimais, mas olha o que está acontecendo aqui. Quando eu vou até
10 à sétima foi até ali, né? Agora 10 à oitava, a coisa já começou a ficar 10 vezes mais lenta, né? Vamos até 10 à nona agora. Deixa eu voltar aqui. A saída não ficou mais bonita, mas agora vai demorar um pouco mais. Tá vendo? Ó? Aqui tá bem interessante. Aqui tá tão rápido que a gente não consegue ver, mas em 10 à sétima levou 0,3 segundos. Quando eu fui para 10 à oitava, 0,3 segundos, né? Agora foi 3 segundos. Se eu fizer, eu nem estou querendo fazer isso, porque se eu fizer, corre o risco aqui de travar aqui a aula, né? O próximo que eu fizer, pessoal, aumentar mais um fator de 10, isso aqui vai para mais de 30 segundos. Para a gente ficar aguardando aqui. Se eu passar isso aí para mais um fator de 10, vai multiplicando por 10. Por quê? A quantidade de operações que eu faço nesse algoritmo é diretamente proporcional ao n. Eu vou fazer esse incremento aqui da soma exatamente n vezes. Aí tem mais esse incremento aqui, mas em termos gerais, se entrar no número específico, quanto maior o número, mais esse algoritmo vai ser demorado. Quanto maior o número, mais demorado esse algoritmo. Então, existe uma relação de uma proporção linear entre o tamanho da entrada n e o número de operações que eu vou fazer. Então, se eu tentasse fazer isso aqui para 10 à décima, eu ia ter que esperar bastante. Para 10, a décima primeira, muito. 10 à segunda, 10 à terceira, 10 à quarta, eu começo a esperar já dias. Se eu chegasse a 10 à 18, eu teria que esperar talvez um mês para esse código rodar. Então, volta naquele aspecto que a gente está falando. O tamanho da entrada impacta na escrita do código, porque além de não produzir o resultado correto numericamente que a gente viu antes, pode ser que não produza o resultado em tempo hábil. Pode ser que você não tenha a possibilidade de esperar 2 anos para o código te dar o resultado dessa soma. Você precisa dessa soma com uma certa urgência, você não vai esperar 2 anos para o computador te dar esse valor. Então, você está no sistema de atendimento ao cliente, qualquer coisa que demore mais que alguns poucos segundos, o cliente vai perder a paciência. Se você está num lugar que você tem que processar bilhares de transações por dia, como o caso de um sistema bancário, e cada transação levar 1 minuto, você não consegue processar toda a tarefa que você tem durante um dia, né? O colega perguntou, quando eu trabalhava lá, eu fiz um software uma vez que me deram a limitação que eu tinha que fazer uma rotina que ela tinha que rodar em 100 milissegundos. Eu só tinha isso, 100 milissegundos. Qualquer coisa acima disso não servia, né? No contexto lá do problema, eu só tinha 100 milissegundos para rodar um algoritmo até pesado. A gente trabalhou muito para conseguir bater essa meta de tempo. Então é muito importante que a gente atente que quanto maior a entrada, provavelmente ela impacta no tempo de execução do seu programa. E se o tempo de execução for proibitivo, muito além do que você pode esperar, então a gente considera como naquele caso que eu falei lá no começo das máquinas de tuning, é como se não parasse. Não que ele não vá parar, mas na prática não parou, porque não terminou no tempo que você precisava, né? Tem rotinas aí que o pessoal escreve que rodaria corretamente, se você tivesse a idade do universo para esperar. E a gente não vai esperar naturalmente um programa de computador rodar isso, até porque é fisicamente impossível, né? Você teria que ter aí um computador ligado que não desgastasse seus componentes ao longo aí de bilhões de anos. Então, literalmente não roda. Essa que é a verdade. Então, quando a gente está começando, é muito comum escrever rotinas que matematicamente elas fazem sentido, porque na matemática não tem essas limitações do mundo real. Mas na prática não serve. Por isso que poucos de vocês devem ter visto um erro de TLE, Time Limit Exceeded, lá no Codeforces, e vai ter isso no Bcrowd também, significa o seguinte, olha, esse código que você escreveu aí, eu nem sei se ele daria certo ou não, mas é uma coisa certa. Ele não roda em menos de 3 segundos, e pra gente isso não serve. Então a gente vai ter essa limitação de 1, 2 ou 3 segundos para que você consiga produzir a saída correta a partir da entrada dada. Então essa noção que eu estou falando para vocês não é só uma observação do professor Edson, isso tem toda uma área de estudo na engenharia de software, na computação, chamada análise de complexidade de algoritmo. Então, o que a análise de complexidade de algoritmo faz? Ela olha a sua implementação do seu algoritmo, da sua rotina, e avalia qual a relação da entrada com esse procedimento. Se a entrada dobrar, o que acontece? Dobra também o tempo de execução? Aqui a gente está na relação linear. Toda vez que eu multiplico por 10, foi mais ou menos uma multiplicação por 10. Veja, eu saí de 0,03 para 0,3 e 2,95, que é quase 3. Então, aqui cada vez que eu aumenta em 10 vezes, ele aumentava 10 vezes. Mas tem umas rotinas que quando você aumenta em 10 vezes, o tempo de espera aumenta em 100. Então é um fator quadrático, né? Para cada 10 unidades de... cada vez que eu multiplico por um fator de 10, eu multiplico o tempo de execução por 100. Tem casos que é pior ainda, que é cúbico. Para cada vez que você multiplica por 10 o tamanho da entrada, você multiplica por 1000 o tempo da saída. Tem uns que são exponenciais. Para cada n que você bota na entrada, você vai para 2 elevado a n na saída. Então, se você não tiver feito um algoritmo que tem uma complexidade assintótica boa, e assintótica não é o mesmo de assíntota, de limite de cálculo, o comportamento dele crescer muito rapidamente em relação ao tamanho da entrada, então o seu algoritmo vai prestar só para entradas muito pequenas, que é o que eu falei lá no comecinho. Então isso é muito importante. Quando a gente escrever nossos algoritmos, não basta que ele esteja tecnicamente correto, de acordo com as leis de formação de um código da linguagem que você está usando em particular, seja Python, sei o que for,
Mas se ele está fora de uma complexidade assintótica razoável para que o tamanho de entrada que ele vai ter que trabalhar produza o resultado num tempo razoável, aquele código também não serve. Então não basta estar correto no sentido teórico, né? Tem que estar correto no sentido prático. E esse sentido prático, como eu falei, que é ausente na matemática, é muito presente na engenharia de software, na computação, onde é que você está concretizando ideias para virar uma coisa tangível, né? No mundo real. E o computador, quando você tenta fazer um algoritmo dele, você vai ter que lidar com as limitações de memória, de processamento, disponibilidade de energia elétrica e mais uma série de coisas que fazem parte da realidade que você vai ter que contornar agora e que você não precisa se preocupar isso quando você estava teoricamente resolvendo isso no sentido matemático da coisa, tá? Deixa eu passar a palavra aqui para o André. Oi, André, pode falar. Professor, você estava falando disso, eu fiquei curioso com uma coisa. Esse tempo de processamento, ele depende unicamente do programa que você está usando ou do site, ou também a máquina, no caso, sei lá, por exemplo, uma 3090. Sim. Uma GTX 3090 com processador de última geração e tudo mais. O que acontece, Pedro? O André, perdão, isso é uma coisa muito interessante, né? Deixa eu até pegar aqui meu quadro aqui para me escrever umas coisas para vocês verem, né? Essa notação de complexidade assintótica, ela é uma notação, vou até dar um nome correto para vocês, mas vocês vão estudar isso com calma em estrutura de dados, né? É chamada notação Big O. Essa notação Big O, você fala que seu algoritmo é Big O. Esse que a gente está fazendo agora é Big O N, porque ele é linear. A gente bota a variável, aparece em geral é N, né? Aqui é linear. Tem algoritmo que é Big O N ao quadrado, que é quadrático, né? O que acontece, André? Quando você escreve um algoritmo, como eu escrevi agora, os testes que eu fiz a primeira vez que eu dei aula 10 anos atrás, quando eu cheguei, vocês viram que até 10 a sexta estava dando 0, 0 aqui, né? Começou a aparecer alguma coisa no 10 a sétima. Nos exemplos que eu dei 10 anos atrás, aqui no 10 a quarta, 10 a quinta, já começava a aparecer isso. Então, tem a lei de Moore, né? Toda a cada um ano e 8 meses, né? 1 ano e meio, mais ou menos. É 18 meses, 1 ano e meio. Se dobrava a capacidade de processamento. Então, se você esperar com o tempo, o maquinário vai acelerar a execução por questões mesmo de placa, de memória, de processador. Todos os componentes vão se melhorando, né? A eficiência energética vai melhorando, eles vão usando caminhos melhores aí para o sinal, a coisa é melhor. Só que se você esperar isso, esse ganho é linear em relação ao seu algoritmo. Ele não vai... Quando você troca de uma máquina para outra, você pega uma máquina ruim hoje, você escreveu aqui uma máquina mais simples hoje, você tem uma máquina muito melhor e troca o algoritmo, você vai ganhar um fator aí constante, às vezes até considerado uma vez, 2 vezes, 3 vezes, mas é o que dá para fazer, André. Então, muitas empresas, quando não tem um corpo de programadores muito bons, ou que faça um problema que ainda não tem uma solução conhecida muito boa, o que ele faz para resolver o problema do sistema dele é atualizar o maquinário todo mesmo. Paciência. Então, eu preciso desse negócio 2 vezes mais rápido. Não está resolvendo, vou pegar máquinas aí 2 vezes mais potentes e vamos ver se resolve, né? Só que o que acontece? Que o ganho que você tem com computação, além de ser, em termos financeiros, muito caro, você tem um limite físico para isso, né? Onde é que você vai enfiar essas máquinas todas? E para você coordenar, se você for usar mais de uma máquina, você tem que modificar o código para que ele trabalhe de forma em trabalhar em múltiplas máquinas simultaneamente, né? E o que é interessante é que um algoritmo que é naturalmente quadrático seria qualquer algoritmo que trabalhasse com imagem, né? Porque a imagem ela faz parte de um retângulo, uma malha de pontos, de pixels. Então, quando você trabalhava as imagens antigamente, os algoritmos ler um a um todos os pontos da imagem já é quadrático, né? Então, eram algoritmos que cada vez se aumenta alguma coisa que você vai no fator quadrático, né? Quando você dobra o tamanho da imagem nas 2 dimensões, você tem que multiplicar o fator de 4, né? Quando você dobra o tamanho a quantidade de pixels e por aí vai. E o que acontece na prática? Com o estudo, o pessoal inteligente mais na conta, né? Os engenheiros, o pessoal que trabalha com imagem, conseguiu arrumar uma representação de imagem que agora você consegue trabalhar com alguns algoritmos em imagem com quase linear, né? Que a gente chama de linearítmico, né? Que é um fator linear vezes um logaritmo, né? E isso acelera a execução absurdamente, né? Então, para cada fator de 10 que você aumentava aqui você aumenta no fator de 100, né? Mas quando você pega isso aqui e multiplica o fator de 10, é 10 vezes o logaritmo de 10, que é 2 e pouquinho. Então, pense no caso aqui no 1000. 1000 ao quadrado dá... Aqui você pega n igual a 10 à terceira. Quando o algoritmo é quadrático, o aumento é na ordem de 10 à sexta. 1 milhão, né? Para cada 1000 aumenta 1 milhão. No linearítmico, ON log n, o fator aumenta em 3 vezes 10 a terceira, mais ou menos, né? 6 vezes 10 a terceira. Então, é consideravelmente menos. Quando se descobriu essa representação de imagem que permitia algoritmos nessa ordem, é por isso que a gente tem celular hoje rodando vídeo. Se não tivessem feito isso, ainda hoje a gente teria dificuldade de exibir um vídeo que fosse 1080p, por exemplo. Se você fosse rodar ele sem os recursos que a gente tem hoje, né?
Então esse impacto da mudança de complexidade de algoritmo é mais impactante do que um ganho tecnológico simplesmente de melhoria de componente de silício ali, de processador, de memória, que seja, entendeu? Então a gente não Sim. pode confiar só no maquinário, né? Aí que é a importância do nosso estudo que tem hoje. Tranquilo? A minha próxima pergunta que eu ia fazer era, de certa forma, isso também. É só que no caso, tipo, como você trabalhou há muitos anos antes de virar professor, eu imagino, Uhum. se você já pegou algum caso, por exemplo, de que no seu computador, que não sei se ele era mais potente ou não, estava funcionando na velocidade que o seu cliente queria, mas o maquinário do seu cliente era mais antigo e não conseguia rodar na mesma velocidade que o seu, e o seu cliente não tinha como comprar um novo. Aí a sua única resposta, digamos assim, seria você diminuir ainda mais o código para poder dar certo no computador, no maquinário do seu cliente? O que acontece, Pedro, André, perdão, quando você for, né, em termos práticos, quando você vai assinar um contrato com um cliente que tem uma demanda, vai estudar isso em engenharia de software, tem uma disciplina inteira para isso, né, que é engenharia de requisitos. Então é muito importante que antes de você escrever uma linha de código, você entenda muito bem o que o cara quer, e você tendo a noção disso que eu estou falando, você consegue visualizar a solução, você tem uma ideia da complexidade assintótica dele, você pode fazer uma estimativa de execução. Antes de você escrever uma linha de código, você fala para ele, olha, isso ou não vai ser factível, ou se vai ser factível com um maquinário com mais ou menos essas especificações, né? Ou ele já traz, olha, meu parque de máquina é essa, eu preciso isso. Aí você vai falar, ou não é possível, ou se será possível, eu vou gastar mais ou menos tempo, porque eu vou ter que fazer uma solução mais sofisticada, né? Então você tem que ter essa noção de antemão para que lá na frente fale, ixi, eu fiz, mas não deu, e agora? Como é que fica, né? Você cai num problema jurídico, né? Que o cliente queria para aquele maquinário dele. Se você não perguntou, esqueceu, e lá na frente arruma um problema, aí é uma questão jurídica para vocês resolverem aí no tribunal, porque ele contratou você para fazer alguma coisa, se você disse que era possível, ele acreditou, depois você não pode alegar que teve uma dificuldade técnica que ele desconhecia, né? Ele te contratou é porque você que tem que conhecer essas dificuldades técnicas, né? Lá no meu caso era, como eu fazia hardware bancário, né? Eles mandavam o hardware que ia rodar pra gente, né? Então eu tava na situação que nem as empresas de videogame, né? Um hardware fechado, eu sabia exatamente o que era. Então dava pra gente até se valer de alguns recursos que a gente não pode quando faz um programa de propósito geral, né? Essa que é a questão. Você tem que ter uma noção do que você vai fazer. Que eu falei, essas coisas práticas que não acontecem na matemática, todas elas dizem respeito a gente, né? E o nosso curso é para formar você, justamente para você ter essa noção ampla que às vezes o cliente não vai ter, tá? Ok, obrigado, professor. De nada. Tivemos algumas. O futuro disso pode ser os computadores quânticos. Há muita esperança nos computadores quânticos, Rogério, mas de novo, é aquela fé na tecnologia de quem não conhece tecnologia muito a fundo, né? Porque, de novo, o computador pode ser o que for, pode usar a estratégia que for, ele é um recurso finito. A partir do momento que ele é um recurso finito, ideias infinitas que a gente traz da matemática, algumas soluções que vêm em modelos que não têm limitações físicas, quando você for concretizar elas, você vai esbarrar de cara nas limitações físicas, né? A própria computação quântica está esbarrada em limites físicos, né? Porque até agora não saiu, né? Eu já vi essa história de computação quântica quando nem sabia programar ainda, isso eu estou falando de 20 anos atrás, né? E a coisa continua aí porque tem. Engenharia é isso, né? Você lidar, passar do plano das ideias para o plano prático, né? E o concreto, né? E aí tem uma série de implicações que só se tornam óbvias quando você concretiza, porque na matemática, na física, a gente estuda muito modelo, né? Que é uma ideia, uma situação idealizada. Olha, no mundo idealizado as coisas seriam assim. Mas no mundo real, né? As fórmulas que a gente estuda de física no segundo grau de movimento não considera a resistência do ar, não considera o atrito, não considera nada. É um modelo. Legal, um modelo muito interessante, aplicável em alguns casos, mas quando você vai na prática mesmo. Você pensa no caso da Fórmula 1, que o pessoal precisa de avançar centésimo de milésimo de segundo, aí esses coeficientes, essas variáveis que a gente ignorava a princípio, você não pode mais abrir mão delas, né? Então, a coisa é primeiro humano, depois a máquina. Os ganhos que a gente teve mesmo tecnológicos foram ganhos humanos, não de maquinário, né? Aliás, o maquinário só pôde evoluir justamente pelos ganhos humanos. Quando o humano entendeu melhor a situação toda, as implicações todas e pôde construir modelos melhores. Então, algoritmos com melhor complexidade tiveram um impacto maior do que algoritmos ruins com o avanço do maquinário, né? Inclusive, esse aspecto humano ele é muito interessante. Eu vou dar uma informação para vocês aqui que eu vi recentemente a semana passada, 2 semanas atrás no máximo. Tá lá no Codeforces ainda, vocês vão achar. O Google tem trabalhado muito em IA, né, inteligência artificial. Então o Google escreveu 3 bots, né, 3 robôs de inteligência artificial para competir nas competições do Codeforces. Então o que acontece? Esses robôs participaram de alguns eventos e hoje tem um rating de 1.300, né? O rating é o índice de desempenho que você tem no Codeforces, né?
E eu tenho estudantes de competitiva que não tem 1.300. Principalmente os que estão começando agora, né? Os mais avançados naturalmente tem mais, né? Mas esse corte hoje, 1.300, olha só que coisa perigosa. Isso está significando que a gente está chegando a um ponto de IA que fazer códigos muito elementares e códigos sem muita sofisticação de interpretação e de entendimento, algumas máquinas estarão fazendo muito em breve. Então a gente vai ter uma linha de corte na nossa área que se você não programa melhor que um bot do Google, por que a pessoa vai te contratar em vez de botar o bot do Google para fazer aquilo que você estaria fazendo, né? Claro, é uma situação que a gente está ainda num campo um pouco filosófico, ainda a coisa vai evoluir, mas se a gente já tem hoje inteligência artificial para escrever programa do Codeforces nesse nível, muito em breve os programadores que conhecem as coisas mais elementares não terão mais essa vaga de emprego. É uma tristeza muito grande, né? Sempre que se perde vaga de emprego é uma tristeza muito grande, né? E como é que a gente vai fazer nos preparando para trabalhar nessa área, né? Se eu, de novo, vim com a postura que eu vou fazer um curso na barriga, programar o mínimo e vou levar a coisa sem querer entrar nas nuances da engenharia, de todos os detalhes técnicos, que eu não gosto disso, é muito cansativo, você corre risco de ser substituído profissionalmente por um ente de inteligência artificial num futuro não muito distante, né? Então é uma coisa para a gente atentar, que a gente tem que tentar justamente entender e levar o nosso potencial enquanto ser humano ao máximo, fazer o que a gente faz de melhor, o que a máquina não sabe fazer, porque o que a máquina sabe fazer, daqui a pouco não vai ter necessidade de botar um humano fazendo aquilo, né? Então é um negócio que até me assustou um pouco, que eu não imaginei que a gente estivesse já nesse pé, porque, de novo, o rate de 1.300 Codeforces tem alunos bons que ainda não tem esse rate, né? E uma inteligência artificial chegando nesse nível vai botar uma barra aí que a gente vai ter que se preparar ainda mais do que a gente já se prepara, né? Mas gosto do ofício, né? Faz parte da nossa formação, parte da nossa realidade, a gente tem que lidar com ela aí da melhor maneira possível. Depois dessa volta completa, o que eu vou fazer para concluir esse exemplo aqui? Eu vou seguir a sugestão dos colegas, já ficou para trás aí, eu não vou lembrar exatamente quem me deu essa sugestão, é que eu vou reduzir a complexidade assintótica desse meu algoritmo. Essa versão inicial dele aqui, eu vou até botar aqui, ó, solução com complexidade ON. O tamanho do N vai influenciar na saída. Eu vou declarar uma variável soma2 para fazer as duas no mesmo arquivo e vou resolver esse problema da seguinte maneira. Eu vou até fazer aqui direto. A gente sabe, pela fórmula aí para que a conta aconteça em long, a gente não ter problema de perda de dado aqui, pessoal. Vou botar tudo long aqui, tá? Para que eu não tenha problema com o overflow, eu fiz isso. Mas a fórmula dos primeiros termos, a soma dos primeiros termos da PL, vocês devem ter aprendido no ensino médio aí, que é n mais 1 dividido por 2. Então, quando eu fizer a resolução desse problema usando agora essa segunda estratégia, veja que agora tudo que eu preciso fazer é uma soma, n mais 1, depois um produto, n vezes n mais 1, e uma divisão, 3 operações. Essa quantidade de operações, 3, não modifica independente do valor do n. Se o n é 1, 1000 ou 1 milhão, essa soma agora aqui vai ser calculada de forma constante. Aí eu digo que essa solução tem complexidade constante, que a notação correta é big O 1. Então, quando eu faço essa segunda solução, a primeira... Deixa eu até comentar a primeira aqui rapidamente. No C você tem, eu não tinha feito até então, vocês podem ver, tem um segundo jeito de comentar o código, que é esse. Você bota barra, asterisco, asterisco, barra. Aqui você comenta múltiplas linhas de uma só vez. Vou compilar o código de novo. E vou fazer essa medida do tempo. Agora, de novo, para 10 a nona, como eu tinha feito antes. Como é que eu chamei o código mesmo? Foi soma. Tinha até me esquecido. Então eu vou pegar aquele lá que eu tinha rodado. Aí, tá vendo? O tempo caiu para 0. Eu vou botar mais 3 zeros aqui para vocês verem. Ele continua dando a resposta correta e na verdade a resposta já deu overflow, mas o importante é que o tempo de execução permanece 0. Por que o tempo de execução permanece 0? Porque agora eu só faço 3 operações independente do tamanho do n. Isso aqui é uma situação ideal, que nem sempre é possível de ser atingida, mas agora o tamanho da minha entrada foi anulado. A entrada pode ser grande o tanto que for, o tempo que eu vou levar para executar isso é sempre o mesmo. Então a complexidade ficou constante, né? Como falei, é um cenário ideal quando a gente tem de fato uma fórmula fechada. Aí vai na direção do que eu falei antes, que o avanço humano vai ter mais impacto que a tecnologia. Imagine que você só sabe fazer a coisa com um algoritmo que depende do tamanho de n, de uma relação linear. Alguém vai descobrir uma fórmula fechada que calcula aquilo imediatamente, o cara pode botar um relógio com zero, provavelmente capacidade de processamento, muito básica, capacidade de processamento, fazendo aquilo mais rápido que um supercomputador, para um valor arbitrariamente grande.
Então, esse impacto aí, como eu falei, da redução da complexidade assintótica, ele é muito mais importante do que um ganho de 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes mais rápido através de um hardware que vai custar aí centenas de milhares de reais, às vezes, mais caro. Você ter um ganho marginal de 5, 10 vezes, enquanto você podia ter um ganho aí absurdo melhorando a complexidade do seu algoritmo, né? Então tem 2 casos que eu conheço que são muito interessantes nesse sentido. Um deles é o mais recente, conversando com o professor da UFMG, ele estava fazendo um projeto de pesquisa com alguém, né, com uma empresa e tudo. Os estudantes dele desenvolveram uma solução que resolvia o problema. Só que para a entrada que o cliente precisava, quem ia usar esse software, levava 55 minutos para produzir o resultado correto. 55 minutos. O cliente estava satisfeito, estava atendendo a especificação dele, só que ele estava achando 55 minutos um tempo muito grande, né? Estava tomando tempo excessivo ali, estava atrapalhando o fluxo de trabalho, né? Aí retornaram esse código, e o professor Humberto sentou, deu uma avaliada nesse código, um cara muito conhecedor de algoritmos, de programação, trabalhou ali não sei exatamente quanto tempo, e retornou o código para o cliente. Passou a rodar em meio segundo, 0,5 segundos. E o cliente ficou absurdamente espantado com aquilo, falou, mas o que você fez aqui? Não é possível que está produzindo o resultado correto. Ele pode rodar aí o tanto que você quiser, teste aí, depois você conversa comigo. O cara testou, bateu 1 a 1, todos os resultados que ele estava produzindo com 55 minutos batiam com 0,5 segundos. Aí ele perguntou, mas o que foi que você fez com esse algoritmo que está tão mais rápido? Ele respondeu, simplesmente, eu mudei a complexidade assintótica. Estava proporcional ao cubo do número, agora está proporcional a n vezes o logaritmo do número. Então veja como é que é importante isso, né? E outra história nesse sentido também, a pessoa que me ensinou a programar, né? Ele era um japonês, né? Um senhor japonês que trabalhava comigo, ele que me ensinou a programar em C. Ele fez uma versão de um compactador de arquivos. Naquela época a gente não tinha compactadores abertos como a gente tem hoje, né? Com tanta facilidade. Ele fez um compressor de arquivos para uma empresa, vendeu esse software para eles, eles usavam e gostavam da solução deles, só que o tempo foi avançando, a demanda da empresa aumentou, arquivos maiores, né, em tamanho, estava demorando para compactar. Aí ele falou, eu preciso que você reescreva aí e faça alguma melhoria, porque não pode demorar mais que 3 segundos para compactar um arquivo, né? Aí ele foi, trabalhou, fez o que ele melhor sabia, tudo que ele tinha aprendido ao longo dos anos, desde a primeira versão para cá. Certamente modificou a complexidade assintótica também. Na época eu não tinha essa noção, podia ter perguntado para ele a ocasião e não perguntei porque eu não tinha essa noção. Aí ele entregou isso para o cliente e o cliente devolveu, achou ruim, porque a nova versão compactador dele rodava abaixo de 1 segundo. E naquela época, que isso aconteceu muitos anos atrás, né, quase 20 anos atrás, isso era muito rápido, né? Aí ele falou, olha, tem algum problema, porque está rodando rápido demais, então certamente não está compactando certo. Aí ele falou, não, pode compactar, descompactar, você vai ver que está batendo. Ele falou, a gente fez até alguns testes aqui, mas a gente não tem confiança nesse software, está rodando rápido demais. Ele foi para casa, revisou tudo, tinha certeza que estava correto, né? Aí ele fez uma coisa muito engraçada. Tem uma função do C chamada sleep. Ela faz parte da API do Linux, ela não é bem do C, mas a função sleep que você passa para ela um número inteiro e fala para ele. Eu não sei se a sleep vai funcionar aqui, deixa eu ver qual é o include que tem que botar nela. Ele já reclamou ali, man, sleep. Eu vou descobrir qual é o include aqui. Não, esse é o sleep do sistema operacional, que era do C. UniSTD, tá vendo? É as funções que tem no Linux. Então essa STD. Vocês vão ver o impacto dessa função agora, porque eu vou pedir para ele esperar 3 segundos aqui parado. Ele vai ficar dormindo aqui 3 segundos. Então aquele código estava rodando instantaneamente ali antes, quando eu compilar ele. Quando eu rodar ele aqui agora, agora ele vai demorar. Cadê o resultado aqui do tempo? Não mensurou aqui o tempo. Ah, tá aqui. Sistema aqui, ó. 3 segundos. Porque eu botei aquele sleep lá. Aí ele falou, esse cliente quer esse negócio em 3 segundos, espera aí. Aí botou esse sleep lá. Botou 2, se eu não me engano. Foi 3. O cliente ficou satisfeitíssimo, rodou e passou, usou esse software sem problema, pessoal. Quase 5 anos. A única diferença que ele tinha é que tinha esse sleep lá no meio. Ele botou isso e tudo, né? E 5 anos depois, engraçadamente, a gente ainda trabalhava junto. Ele chegou lá rindo, já foi conversar comigo. Falei, o que aconteceu? Falou, o cliente me procurou de novo. Falei, o que o cliente quer? Ele falou, não, que agora ele precisa que rode mais rápido. Aí eu falei, não, tá de brincadeira. Ele falou, é verdade. Ele começou a rir. Aí eu falei, você pediu quanto tempo? Ele, 1 mês. Eu falei, mas por que você vai precisar de tudo, hein? Eu já sabia, né, que ele não ia levar nem 1 segundo para fazer isso. Ele falou, não, mas se eu falar que é menos que isso, eles não vão acreditar. Aí pegou, ele ganhou um bom dinheiro na época, esperou 1 mês, e quando faltavam uns 2, 3 dias, ele falou, eu vou lá arrumar o software. Ele fez isso aqui, ó. Comentou essa linha, compilou e entregou para o cliente. Recebeu de novo e o cliente usa esse software até hoje. Ele só tirou esse sleep. Para você ver como é importante a noção de tempo de complexidade, que é como é que a execução não tem a ver com maquinário, né? Tem a ver com essa relação tamanho da entrada com a qualidade do algoritmo proposto em termos de complexidade, né? Então a falta de conhecimento da empresa custou para a empresa aí
milhares de reais. Para ele foi bom, para a empresa foi horrível, porque se o cara que estava demandando isso tivesse essa noção que de fato o software podia rodar rápido o suficiente desde que ele tivesse uma complexidade adequada, fez essa situação aí curiosa que eu gosto sempre de contar, que um sleep foi necessário ser inserido no código para trazer a execução, porque a pessoa não acreditava que o código podia rodar na velocidade satisfatória, né? Então, realmente uma situação muito interessante, né? Então, essa noção de complexidade assintótica que eu trouxe para vocês aqui agora, isso é fundamental, que vai entrar agora na questão do laço, justamente para o laço me permitir com facilidade repetir uma instrução muitas vezes. Eu tenho que ter essa noção, quantas vezes essa instrução está sendo repetida. Por que isso é importante? Porque se esse número for muito grande, a repetição, isso vai impactar naturalmente na performance da execução do algoritmo. Então, se essa relação for tal, ou quadrática, ou cúbica, que seja, que não me permita rodar para determinado tamanho, eu sou obrigado a procurar uma outra alternativa de escrever o código, outra solução, outro caminho, que não seja às vezes o óbvio, né? Eu tenho uma palestra inteira, não vou falar isso para vocês naturalmente, a gente nem tem tempo hábil para fazer isso hoje, mas uma palestra inteira que fala sobre essa questão mais a fundo, com uma especificação muito simples, que é calcular o bilionésimo número de Fibonacci. E para calcular o número de Fibonacci, qualquer iniciante, a gente pode fazer isso agora, inclusive, né? Uma rotina simples que calcula o número de Fibonacci, e você não vai calcular o bilionésimo usando essa rotina e nem outras mais sofisticadas que você vai achar por aí na internet. Para calcular o bilionésimo, você tem que partir para um nível de entendimento de álgebra linear profundo, para que você possa entender como é que isso chega, e mesmo quando você usa a álgebra linear, você fica limitado com questões físicas, né? O bilionésimo número de Fibonacci ocuparia aí ordem de milhares de teras, só para você armazenar essa quantidade de dígitos. Então, se você não tem essas noções, você topa uma roubada dessa, faz um contrato, e depois fica com um problema judicial para resolver com o cliente, porque ele te pede uma coisa que é absurda, mas você não sabe avaliar ela corretamente, e acaba topando aí um contrato que isso não vai te trazer benefício nenhum, só dor de cabeça, né? Então, uma hora se tiver a oportunidade, eu vou ver se eu refaço essa palestra mais recentemente, o pessoal tem me pedido, gravar ela e botar no YouTube, para vocês entenderem como é que é importante, né? Então, para resolver o problema, você tem que conhecer engenharia, tem que conhecer álgebra linear profundamente, para você poder fazer uma implementação minimamente razoável que resolva o problema, e ainda assim você não resolve o problema original, porque você não tem como armazenar a quantidade de dígitos necessários, você não tem nem memória, nem para guardar em memória, nem em disco. Então, realmente é bem interessante. Nesses últimos 13 minutos eu vou pedir desculpa para o pessoal querer ver as questões das provas, que não vai adiantar eu fazer aqui, que eu vou conseguir fazer uma ou duas, né? Eu quero mostrar mais uma função que talvez seja mais sofisticada que a gente viu até então, está ligada diretamente com complexidade assintótica, e também vocês vão precisar dela, seja por motivos práticos ou em entrevista de emprego também, que é outra pergunta muito comum, né? Hoje já não é tão comum mais como foi no passado, mas é uma coisa que é fácil de entender. Eu tiro esse slip aqui e boto esse código lá no Teams, que é a questão da primalidade. Como é que você escreve um programa que determina se o número é primo ou não? Então eu vou receber esse número primo da entrada, eu quero imprimir se esse número é primo ou não. Então vejam vocês que a gente sabe que o número é primo na matemática se ele é um número positivo, maior do que 1, que tem apenas um divisor, que é ele mesmo, né? 1 e ele mesmo, né? Essa é a definição de primo que a gente aprende na escola, a definição problemática, porque tem gente que chega no curso superior achando que 1 é primo, e não é. Uma definição mais precisa é um número inteiro que tem exatamente 2 divisores. Então o 1 tem exatamente um divisor, né? Se você pensar até nos divisores negativos, dariam 2, né? Mas uma função que tem exatamente 2 divisores positivos, ele é um número primo. Perdão, um número que tem 2 divisores positivos é primo. Então isso exclui da definição de primalidade os negativos, né? Daria para incluir, mas gera uma dor de cabeça danada nos teoremas relacionados a números primos, então vamos pensar nisso. O número primo será um número natural maior do que 1, que tem exatamente 2 divisores. Então, como é que eu poderia fazer isso usando o laço for? Facilmente, olha só, recebi o n. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever um laço que começa eu vou chamar de d, que é candidato a divisor, que é o 2, d menor do que o n, porque todo número é divisível por n, senão não faz sentido. Incremento d e faço o seguinte, se o d dividir o n, deixa eu começar um bloco aqui, se o d dividir o n, significa que esse número n, printf, o número n não é primo, imprimo aqui o número n e dou o break. O break muito útil aqui agora. Eu não vou continuar testando divisores, já achei o que eu queria, achei um divisor que não é primo. E na verdade eu vou não só encerrar o laço, como vou encerrar logo o programa, acabou. Já sei que ele não é primo. E se esse laço rodar aí todas as vezes e eu não sair no if, significa que eu não achei nenhum número que dividia n que não fosse o 1 e ele mesmo. Então aqui nesse caso
eu imprimo que o n, perdão, %d é primo. Aí bota aqui o valor de n. Então, um software bem simples que você passa ali, roda para o software, passa o número inteiro e ele define se esse número é primo ou não para você. Compilo aqui, vamos fazer alguns testes. O 2 é primo, o 3 também é primo, o 4 não, o 5 é primo, vou pegar um primo um pouquinho maior, o 101 que é primo, e assim por diante, né? Pegar um número que não é primo, por exemplo, um número que a soma dos dígitos daqui vai dar 8, 12, esse aqui é múltiplo de 3, então não é primo. Então, e é também múltiplo de 5 também, né? Então essa é uma versão bem simples que vocês conseguem escrever sem muita dificuldade, só com os conhecimentos de laço de hoje, né? Aqui eu não tinha feito esse tratamento, mas é interessante que se faça para me excluir aqueles problemas, né? Um número que for menor que 2, eu já imprimo que ele não é primo e aborto diretamente. Eu já resolvo o problema de alguém identificar um como primo, porque do jeito que está aqui agora, ó, um passa como primo, porque aqui no laço a condição já é falsa de saída, aí ele já ia direto para essa mensagem que é primo. Então, para evitar essas aberrações de 0 primo, número negativo primo e 0, 1 primo, a gente bota, se ele for menor que primo, ele não é primo. Então, uma pequena alteraçãozinha aqui para deixar o código com um grau de corretude maior. Então, eu recebo o número inteiro. Se ele for negativo, 0 ou 1, ele não pode ser primo, o 0 não é primo, claro. Opa, tá dando duas mensagens, depois esqueci de botar o retorno aqui. Então, vamos de novo. O 0 não é primo, o 1 não é primo, e aí por diante. Esse código está correto? Está correto dentro daquelas limitações que eu já falei, né? Fora as limitações físicas associadas ao tamanho da entrada e tempo de execução, isso aqui verifica corretamente se o número é primo, segundo a definição matemática de primalidade que a gente aprendeu na escola. Só que veja que esse laço aqui roda n menos 2 vezes. Então, o número de vezes que eu vou rodar esse laço é proporcional ao n. Então, à medida que o n for crescendo, eu vou tendo mais dificuldade para computar esse número primo, vai começar a demorar. E como a divisão é uma operação custosa, agora vai dar para sentir bem os impactos. Tá? Então, quando eu quero verificar a primalidade de um número do 1001, vamos ver aqui, tá, então já começa, aqui ainda está na parte que ele não pega, depois eu vou arrumar um jeito para mensurar o tempo de uma maneira visualmente mais agradável para vocês. Eu quero pegar um primo grande, um que eu tenho certeza que é primo, aqui com 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isso, ó. Esse número aí, ó, eu vou até cancelar que é perigoso travar meu terminal. Não travou. Levou 3,72 segundos para identificar se esse número é primo e aqui já ligou o cooler. Então, o que está acontecendo? Aqui já foi um esforço, eu gastei 100... aqui. Esse prazo aqui, ó, passou 3,72 segundos para identificar se esse número grande era primo, porque, de novo, à medida que sobe o tamanho, vai fazer isso. E eu posso promover algumas melhorias nesse código aqui que vão fazer com que ele rode mais rápido. Eu vou deixar até esse número aqui, já que ele está em 3 segundos. Isso no passado, se eu fizesse, isso podia até travar minha máquina, né? Mas como as coisas estão um pouco melhores, o que eu vou fazer, pessoal? Quando eu tentei dividir um número por todos os números anteriores, eu estou fazendo uma coisa que algumas computações desnecessárias, e a maturidade com programação envolve justamente identificar que a gente está fazendo coisas sem necessidade e eliminá-las do nosso código. Como eu deixo passar qualquer número maior ou igual que 2, a gente sabe que a gente só tem um primo que é par, que é o próprio 2. Porque todos os demais números pares, exceto o próprio 2, são divisíveis por 2, então eu estou checando um monte de coisa aqui sem necessidade. Então o que eu vou fazer? Se o n for exatamente igual a 2, eu boto que ele é primo e aborto. Por que eu vou fazer isso? Tratar o 2 à parte. Eu não sou nem muito fã de if, mas nesse caso aqui é um caso muito útil. Porque se eu tratar o 2 à parte, eu posso começar a procurar entre os candidatos a divisores de D, os números a partir de 3, e agora eu vou passar só nos ímpares. Eu não vou mais tentar dividir um número ímpar por um número par, porque é o que estava acontecendo. Eu passava uma entrada ímpar, e aqui eu tentava dividir ele várias vezes por vários números pares. Isso nunca ia acontecer, porque o número ímpar nunca é divisível por um número par. Então agora eu trato 2, que é o único que é par, à parte. Então, eu tenho que tratar os pares à parte, eu tratei só o 2, faltou um detalhe aqui importante. Se o número é par e não é 2, aí eu já sei que ele não é primo. Não preciso fazer conta nenhuma. Então só vai chegar no meu laço fora agora números ímpares. Então se eu vou chegar números ímpares, eu só tento dividir por divisores ímpares. Eu vou compilar o código de novo aqui e já vou direto para o mais demorado. Vamos ver quantos segundos vai custar agora. Eu fiz foi executar o código. Quero compilar. Compilo o código, executa aqui para aquele número grande.
e a gente deve ter um ganho de performance. Eu tirei quase a metade dos divisores, caiu quase pela metade. Na verdade, tem mais da metade aqui, né? Aqui a metade seria 3.2. Então, vou rodar mais uma vez aqui, só para ter certeza. A execução depende um pouco do tempo que está rodando junto. Tá aí, 1.62. Então, veja que só de fazer essa melhoria, meu código ficou 2 vezes mais rápido. Não mudou a ordem de complexidade em que sentido? Continua proporcional a n. Agora é proporcional a n sobre 2, mas ainda assim, 1 sobre 2 é uma constante multiplicada por n. Dá para melhorar esse código ainda mais, e substancialmente. Em que sentido? O que você tem que observar na matemática é que quando um número é divisível por algum outro número que não é 1 e nem ele mesmo, imagine que n é um número composto. Se o n é composto, então eu posso escrever o n como um a vezes um b com a e b aí, maiores que 1 e menores que n. Então esses dois fatores são menores que n. Então o fato que eu tenho desse produto é que o a é menor ou igual que a raiz quadrada de n e o b é menor que a raiz quadrada de n. Ou, perdão, é um ou outro. Ou a ou b é menor que a raiz de n. Mas fala assim, ué, mas como é que eu tenho certeza que um deles é menor ou igual que a raiz de n? Você supõe que ambos são. Que o a seja maior que a raiz de n e que b também seja maior que a raiz de n. Olha, se eu fizer essa suposição, o que vai acontecer? Eu teria... Ok. A gente teríamos que o a vezes b seria maior que a raiz de n vezes a raiz de n, porque o a é maior que a raiz de n e b é maior que a raiz de n, que seria maior que n. Que é uma contradição, um absurdo. Os dois não podem ser maiores que a raiz quadrada, porque o produto seria maior que n. E o produto é exatamente igual a n. Então, um dos dois é menor do que a raiz de n. Então, o que eu poderia fazer? Ao invés de ir até n, eu preciso conferir só os divisores são menores ou iguais que a raiz quadrada de n. E agora muda a relação de proporcionalidade. Agora eu vou fazer tantas verificações quanto for a raiz quadrada de n. Então veja, quando eu estava em 10 a nona, eu estava fazendo mais ou menos 10 a nona divisões, tentativa de divisões, né, resta da divisão, quando eu estava na primeira versão do código. Depois caiu isso pela metade, mas ainda na ordem de 10 a nona, 10 a oitava. Aqui, raiz quadrada de 10 a nona vai para 10 elevado a 4,5, mais ou menos. Então a coisa vai reduzir substancialmente o número de operações. Essa vai ser uma versão que vocês vão achar demais na internet. Só que raiz quadrada envolve a aritmética de ponto flutuante e você pode eventualmente dar erro aqui quando a raiz quadrada é muito próximo de um número inteiro e no arredondamento se perde, né? Então, para checar essa mesma condição, ao invés de verificar se o d é menor do que a raiz quadrada de n, eu faço o quadrado de d e vejo se isso ainda permanece menor do que n. Matematicamente, o que eu fiz aqui? A condição d menor ou igual que a raiz de n é equivalente a elevar os dois lados ao quadrado. D ao quadrado menor ou igual que n. Só que essa aqui só envolve a aritmética inteira. Então eu volto lá no código. Agora eu pego o candidato a divisor, elevo ele ao quadrado. Ele continua menor ou igual que n, então vale a pena continuar testando. Ele já é maior ou igual que a raiz quadrada de n, é maior que a raiz de n, o d, então já não tem mais divisores ali, porque se eu tivesse achado um, eu acho o outro, eu acho os divisores impares. Eu vou voltar a falar sobre divisores nas próximas aulas. Então vou compilar o código de novo, executar mais uma vez e roda sem dificuldade nenhuma. Então veja que essa rotina agora, para aquele número que estava empatando ali, levando um segundo para fazer, agora ele consegue fazer essa rotina aí tranquilamente. Tanto é que eu posso mudar agora lá em cima para long long, para pegar um número maior. Ó, long long n. Agora eu vou pegar aqui LLD, porque agora eu tenho que substituir todos, né? Substituir %d por %LLD. Pronto. Então todos estão como long long agora, e aqui eu preciso de long long também. Pronto, olha só, eu estou fazendo essa alteração aqui para que a gente possa continuar rodando rápido. Agora esse número aí que era gigante, eu vou botar aqui, ele é 10 a nona, né? Vou botar mais 5 zeros. Agora ele passou para 10 a 14 e está rodando aí rapidamente. Então é uma coisa que é muito interessante se observar essa relação de complexidade assintótica. Então se você escrever uma rotina de números primos que faz ela linear, do jeito que ela, uma das duas primeiras versões, a pessoa vai saber que você conhece a linguagem C, sabe codificar bem, mas ainda está restrita ao entendimento do impacto de complexidade assintótica. Você escreve coisas muito elementares ainda. Ao usar raiz quadrada, como eu estou usando aqui, já mostra que além de codificar bem, você tem noção de impacto de performance. Você já conhece os melhores caminhos ali para fazer a coisa com mais performance. Então, você escrevendo esse código aqui na entrevista de emprego, você vai causar naturalmente muito melhor impressão no seu avaliador do que as primeiras versões. E veja que eu não mudei aqui, a questão não foi nem da estrutura do C em si, do for. O que eu mudei foi a condição para que seja uma condição
que usava, no fim das contas, menos operações a partir do momento que eu identifiquei que até onde era necessário dividir o N para ter certeza ou não da primalidade dele, tá? Deixa eu passar a palavra para o João. Tá aguardando? Oi, João, pode falar. Antes de você otimizar usando o SQRT, Isso. o computador estava antes procurando todos os divisores possíveis. Isso, E exatamente. depois ele estava procurando só o primeiro, ou, né? O Na verdade, eu quero primeiro. achar um divisor, né? O caso crítico, João, aqui é não ter divisor, né? Porque não ter divisor, para mim ter certeza, eu tenho que passar em todos para falhar em todos, né? No primeiro caso, eu passava em todos os números entre 2 e n-1. Mas o que a gente vê na matemática é o seguinte, que se algum número divide n, algum número que é menor ou igual que a raiz quadrada tem que dividir também. Então, quando você tem um divisor de um número, com certeza um deles é menor ou igual que a raiz quadrada. Porque o que vai fazer par com ele, porque quando A e B dividem n, e o produto dá n, se o A divide é porque o B divide também. Então, a gente pode procurar, por esse candidato, um dos divisores nessa faixa de valores, de 1 até a raiz quadrada de n, do que de 2 até a raiz quadrada de n, que ao invés de procurar de 2 até n-1. O que diminui substancialmente a quantidade de números a serem verificados. Entendi, mas tem situações que essa otimização não aplica, né? Porque quando não tem nenhum divisor. Não, Aí aplica? ele vai ter que É isso olhar que, tudo. claro, é isso que eu estou falando. Se você olhou até a raiz quadrada de n e não achou nenhum divisor, você não vai achar nenhum daí para frente. Porque se você achasse um daí para frente, Pedro, imagina que você achou um divisor que é maior que a raiz de n. Você falou, legal, achei. Divide n por esse número. A divisão tem que ser exata, ele é divisor. Esse número que sobrou seria um divisor de n. E esse número que sobrou e é divisor de n é menor ou igual que a raiz quadrada. Entendi. Então por isso que basta se restringir esse intervalo aí, tá certo? Aí, para fechar a nossa conversa de hoje, a gente tem muita coisa para conversar sobre isso. Na quarta-feira eu vou continuar falando sobre laços e mais algoritmos, esses impactos. E vejam vocês que eu apresentei uma coisa nova para vocês hoje, o laço for. Mas essa discussão de análise de complexidade que eu estou falando para vocês e essa melhoria que eu promovi no Código de Primos não tem nada a ver com linguagem C. Isso tem a ver com conhecimento de teoria dos números, de matemática. Por isso que o curso de engenharia de vocês tem disciplina de matemática, tem cálculo, tem matemática discreta, tem IAL. Porque não adianta você saber só C. Se você souber só C, você vai ficar limitado àquela primeira definição que todo mundo aprendeu no segundo grau. Para você aprender as relações mais sofisticadas, tem que estudar matemática de forma mais avançada. Então, você ser um programador muito competente não basta conhecer muito bem uma linguagem. Você tem que conhecer muito bem de resolução de problemas, que volta lá para a primeira aula que a gente resolveu Sudoku, alguns outros problemas, porque a gente tem que saber como é que resolve problemas. E para resolver problemas, você tem que conhecer a natureza do problema. Esse é um problema de natureza matemática, primalidade. Então, é na matemática que eu vou conhecer as melhores maneiras de tratar esse problema. Então, eu estou com um problema de imagens, eu preciso conhecer como é que processa a imagem. Tem que conhecer de engenharia elétrica, tem que conhecer de processamento digital de sinais. Estou com um problema populacional, tem que conhecer uma coisa de biologia, de geografia, de história, que seja. Então, resolver problemas não significa programar bem. E programar bem não significa que você conhece resolver bem problemas. É uma junção de ambos os fatos. E a gente vai continuar aprofundando isso daí, porque, de novo, a partir do momento que eu tenho o laço, vocês já podem ver como os programas já imediatamente se tornam mais interessantes. E eu tenho muitos outros exemplos aí para mostrar para vocês nas próximas aulas aí. A gente vai discutindo, essas ideias vão amadurecer na cabeça de vocês, tá? Novamente, eu já pedi isso várias vezes, peço para finalizar hoje um pouquinho de paciência, porque hoje eu introduzi muitas ideias importantes e ideias novas, né? Mas é o momento ideal para fazer essa introdução, porque ao longo do curso a gente vai, de forma diluída aí, trabalhar elas até o nosso último dia de aula, tá bem? A prova, na quarta-feira eu resolvo um tempo para a gente conversar sobre as questões da prova, para a gente resolver aquelas que vocês tiveram dificuldade, olhar umas submissões erradas. E essa semana a gente vai estudar aí laços e esses impactos aí do tamanho da entrada em relação à performance, tá bem? Bem, pessoal, agradeço a presença de todos mais uma vez. Eu vou encerrar as gravações aqui para poder botar no YouTube só a parte teórica. Se alguém quiser fazer uma última pergunta para finalizar, por favor, levante a mão. No mais, eu fecho o vídeo aqui, lembrando que a gente retorna com o assunto de laços com mais um laço diferente na quarta-feira.